sempre que tu for se comparar, e a gente vive, para nós, que a gente é muito atacado na questão financeira, a gente vive num lugar, porque uma coisa é tu estar tranquilo financeiramente sem nada, lá no interior de São Marcos, onde tu vê trator. É. Outra coisa é tu descer do teu prédio, Porsche, Ferrari, helicóptero passando, jatinho particular e tal. Exatamente. Então, obviamente, aqui... Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um Tete a Tete Podcast. Regis Maciel aqui. Eu tô hoje com um convidado que para mim é um cara muito especial, apesar de não me ligar, não me mandar mensagem, não mandar WhatsApp, nem sinal de fumaça, não faz nada. Ele vai dizer que ele é assim mesmo e tá tudo certo, né? Mas sempre que a gente tá junto é muito bom. Eu tô aqui com o Mauro Sandi, meu amigo pessoal, há mais de 25... por aí, quase 2002, eu acho, 2002. Aí estamos caminhando para 30 anos. 30 anos. Hoje o Mauro está como gerente comercial da MyBL Construtora. Ele é formado em gestão comercial pela Unidom Bosco, especialista em investimentos da Ambima. Ambima. Ele é marido da Hélida, pai da Ju, pai do Henrique e do Eric e avô do Matheus. Maurão, seja muito bem-vindo. Um prazer, cara, te receber aqui, de verdade. Pô, legal. Eu quero ter a oportunidade um dia de te anunciar também, né? Porque daí tu vai... Mas eu gostei. Pô, fico Mas eu feliz. falei alguma mentira? Não, tudo, tudo verdade. Tudo verdade. Inclusive que tu não me liga, que tu não fala comigo e tal. Nós podemos recitar um pouco sobre isso depois. Eu vou tentar dar uma explicação. Eu sei que não vai ser muito justa, mas eu concordo que é um defeito grave que eu tenho. Mas a gente tá aqui para melhorar e evoluir. Quem sabe eu vou melhorando Sempre. com o tempo, né? Todo dia, né? Não, show de bola, cara. Que demais. Ô, Mauro, conta um pouquinho aí, cara, como que tá hoje? A gente vai fazer tipo um bate-papo de hoje para trás, assim, entendeu? Como é que tá hoje o teu trabalho? Tô vendo ali que tá bem legal na MyBL. Tá. Conta um pouco dessa construtora que é super conhecida aqui na região também, né? Eu estou na MyBL há 13 meses, né? 12 mais um. Boa. Tô ainda aprendendo bastante. Eu sempre falei, porque eu venho de outros mercados. Tu sabe melhor que ninguém que eu trabalhei muito tempo na estrada como representante. E as minhas últimas experiências foi numa área que eu sou apaixonado, nós podemos tocar no assunto depois, que é o mercado financeiro. Eu vim numa temporada longa na XP como assessor de investimento e também como gestor do escritório aqui de Itapema. Trabalhei uma época bem curta ali como gerente de pessoa física numa cooperativa de crédito. E há 13 meses atrás eu recebi o convite através de um amigo meu para esse desafio de ser gerente comercial da MyBL, né? E apesar de já estar morando aqui nessa região há praticamente 12 anos, eu nunca tinha me envolvido com o mercado imobiliário, que a gente sabe que é o mercado mais pujante que tem na região, o mercado que mais movimenta, o mercado que mais... E aqui é muito comum o pessoal vir de fora, né? Isso. E seguir a carreira de corretor, enfim, na área aqui, né? E gerente comercial de construtora é uma coisa que eu nem conhecia, nem eu sabia o que fazia, né? E Deus também é muito bom, que me deu a primeira experiência já na maior construtora de Porto Belo, né? Que top. Então eu tive essa oportunidade. E eu sempre brinco que, principalmente no começo, o meu estilo de trabalho era rock balboa. Eu apanhava o dia todo, chegava no final do dia, eu dava uns 2 soquinhos e ia para casa com o peito estufado, achando que tinha ganhado a luta. Por que eu falo isso? Porque apesar da minha idade, apesar de eu ter uma experiência profissional anterior bastante grande, foi um desafio totalmente novo. A gente entende que vendas, e tu é um homem de vendas também, a gente sabe que a venda por si só, ela tem alguns primórdios, que é bom atendimento, bom serviço, estar presente e tal, e depois as variáveis que cada setor da economia nos implica. E foi essas variáveis que eu tive que aprender de uma forma rápida, porque uma boa empresa, uma empresa grande, uma empresa que dá todo subsídio, uma empresa que tu veste a camiseta é Fala um pouquinho dos big numbers da MyBL. A MyBL, ela é a caçula de um grupo de empresas, né? Ela fez 15 anos agora no dia 21 de dezembro. Tem outras 2 grandes empresas aqui na região, que é a Vidro Forte, que é ali de Itapema. É pai e filho, não é? Isso. A Vidro Forte de Itapema, e tem também a Luminato, que é ali de Tijucas. E a família Marini, que é a dona da MyBL, está há 36 anos aqui, ela é natural de Lagoa Vermelha.
Ah, E são lá, gaúchos. isso, e lá inclusive ainda tem negócio lá no ramo de vidros. Então a Maibele, há 15 anos atrás, o Maico, que é filho do seu gringo, já era formado em comércio exterior, tinha trabalhado no Porto, decidiu empreender. E aí o que que tu vai fazer? Ah, eu vou colocar uma construtora. E aquela época a Vidro Forte do seu gringo já tinha grandes clientes. A Vida Forte não é de Caxias? Não, lá é uma outra Vidro Forte. Ah, mas tem uma Tem, vida. tem também lá. A Não tem empresa nada a tem ver com ele. nada a ver. Que interessante, né? E o mesmo ramo, mesmo nome. Isso. É. E aí o que aconteceu? O seu gringo já, não, faça qualquer coisa menos colocar uma empresa de construção, porque hoje as grandes, 15 anos atrás, né? As grandes construtoras de Itapema já eram clientes da Vidroforte. Aí tu estaria, teoricamente, gerando um concorrente. Sim. E outra situação, era bem provável que naquela época, não tenho essa informação, mas a Vidroforte deveria receber orçamentos de vidros e fachadas de prédio antes. Então geraria uma situação um pouco estranha, né? É. E aí o Michael acabou insistindo com isso e o seu gringo acabou entrando como investidor lá do primeiro prédio, até porque depois a Maibele já constrói com recurso próprio. E a única exigência que o seu gringo fez foi o seguinte: tu pode construir, mas não construa em Itapema. Então foi por isso que a Maibele foi a primeira construtora a verticalizar e acreditar no Perequê. E a gente acha Hum, que isso é fácil, porque hoje o Perequê acaba sendo objeto de uma, desejo, né? O uma pessoal tá... referência, Isso. né? Mas eu estou morando no Perequê há 12 anos e o pessoal conta ali que naquela época, 15 anos atrás, eu vou dar um exemplo simples. Tu ia pedir, morava no Perequê, ia pedir uma pizza, obviamente ia ter que pedir uma pizzaria da meia praia. E tu ia ter que pegar o carro e ir até a ponte porque os motoboys não passavam. Sério, De cara. tão ruim que era o Perequê, era escuro, era feio, era sujo e tal. Então, e aí a Maibele tem todo esse bônus de ter o que era uma loucura, agora virou outra coisa de realmente investir e É acreditar. que aqui na região não vai ter mais nenhuma área ruim, né, Mauro? Porque não tem espaço, né? Começa que o espaço é limitado. Então, é que nem falou, é verticalizar e acabou, né? A gente que mora em Bombinhas está vendo também os espaços todos serem tomados, o que era casa está sendo derrubada para fazer É isso. construção. E aqui em Porto Belo eu estou vendo um movimento que está nessa área, tu pode confirmar para mim. Os prédios que são mais antigos, tipo de 4, 5 andares, estão botando Vai para também, baixo vai também. e subindo os É, maiores. se tu for ver geograficamente, for ver o desenvolvimento dos imóveis aqui, veio de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú já é um mercado muito consolidado, Itapema está indo para o mesmo ramo. E era óbvio que, até porque o frente mar é um produto escasso, era Uhum. óbvio que viria para o Perequê. E por que o Perequê está tá nesse momento tão importante? Porque geograficamente acabou. Nós temos o que depois daqui? Nós temos Bombinhas, que já é um mercado totalmente diferente. Tu sabe melhor que eu, que é o município que tu mora, que Bombinhas, se não me engano, 64% de todo o município é área de preservação. É, bastante. Eu E o não sei plano, exatamente o número, mas é bastante. e o plano diretor é totalmente diferente, são prédios mais Mas os baixos e caras tal. conseguem uns milagres lá. Bom, Não sei como, mas eles conseguem uns milagres de construir umas coisas nos lugares lá que tu não é acredita. verdade. Então a Maibele acaba se beneficiando, obviamente, do arrojo, né, dos proprietários lá no início. E hoje a empresa é a maior empresa, é a empresa que mais tem empreendimentos entregues no Perequê. E é óbvio que hoje a gente constrói também, tem negócios em Itapema, já mudou um pouco essa Sim. questão. E principalmente hoje é a empresa que está construindo o maior empreendimento do litoral catarinense, é o maior alvará de construção de Santa Catarina, que é o empreendimento O Porto, que a gente tá construindo. Que é próximo, né? Do outro lado ali do. É do ladinho da Lagoa do Perequê ali, a 90 metros da praia. Ali o empreendimento, os números do empreendimento. São 243 mil metros de área construída. Ah, quanto que é isso para um leigo? Basicamente, nada básico, é um empreendimento com 10 torres de 30 andares. Então é um Vixe. empreendimento bastante grande, é um empreendimento com 864 apartamentos, 12.390 metros quadrados de área de lazer e mais 18 mil metros de shopping. Tá bem treinado o nosso gerente comercial, né? Vocês não acharam? Mas aí que tá, lembra que eu te falei da questão do que faz um gerente comercial que eu também não sabia? A função do gerente comercial é ser o especialista, porque a função do corretor é ser generalista. A função do corretor é ele identificar o que o Regis quer, o tamanho do bolso do Regis, para que o Regis quer o apartamento e separar algumas oportunidades. Sim. Mas quando esse corretor chega com o cliente na construtora, ele espera ser recebido por um especialista, que daí normalmente é o gerente comercial, e é esse especialista que faz a venda. Então a função do corretor,
pelo menos no modelo de trabalho da MyBelle, eu vejo que é replicado em outros, é captar esse cliente no mercado e levá-lo presencialmente ou de forma digital Aham. até a frente do especialista, que é o gerente comercial, e é o gerente comercial que faz a venda. Que massa, Então, cara. nós somos um fechador de negócios, E na aí verdade. vocês E aí têm eu hoje preciso ali um ser time especialista, né? de corretores associados, não são todos ligados à MyBL. Hoje é Não, tudo não, PJ, né? não existe. Até existe algumas construtoras, tem um caso bem específico conhecido da FG, que tem corretores próprios, Uhum. mas o nosso mercado do lado de cá do túnel não trabalha dessa forma. Os corretores são autônomos, cada um, ou obviamente vinculado a uma imobiliária, mas nós temos um movimento muito grande de corretores autônomos, né? Mas eles não têm compromisso com nenhuma construtora. Deixa eu te perguntar agora, a gente vai fazendo um bate-bola assim, vai Claro, vamos lá. saindo do, Uhum. né? Falar um pouquinho de família. O Matheus chegou aí faz o quê? Um ano? Não, já faz 2 anos já. Já é 2 anos, Já mano. tá para 2 anos. Cara, a gente tá ficando velho, não tem mais volta, né? Eu lembro da Júlia uns 6, 5 anos, 7 anos, A por aí Júlia que é de ela tinha. 98, conheceu ela com 4. Conheci ela com 4, né? Cheguei 4 lá anos. Não, 2001 eu cheguei lá. É, 2001, fiquei 3 2001. para 4. Foi o ano que meu pai faleceu. Uhum. Isso aí. E aí, me conta algo que novo, porque o Mauro, gente, apesar de ser um cara novo, né? É novo porque ele é mais novo que eu, então se eu não disser que ele é novo, daí já era, né? Aham. Ele é avô, porque teve a Júlia muito novo também, né? Conta uma coisa que tu já aprendeu aí com o teu netinho, Mateu. Eu vivo 2 momentos. Eu tenho o Matheus de 2 anos e eu tenho o Henrique, o Eric de 9 e o Henrique de 11, né? Então, como eu tava falando, eu não tenho muito contato com o Matheus e eu não é o dia a dia que eu convivo com ele. Sabe que a Júlia mora no Rio Grande do Sul. Sim. Mas assim, Ela tá em São Marcos? tá em São Marcos, tá em São Marcos. O que eu aprendi, eu continuo aprendendo com meus filhos também, é a questão da paciência. Eu sei porque eu tive a oportunidade de criar a Júlia na flor dos meus 20 anos, eu fui pai, 19 para 20, com uma vida toda atrapalhada, e mesmo assim foi uma bênção, me ensinou muita coisa, e graças a Deus eu consegui atalhar e amadurecer antes, porque realmente eu precisava, né? Mas agora é uma outra vibe e o que eu pratico com meus filhos, eu tento praticar com o Matheus com o Matheus na medida do possível. Mas eu acho que o que as crianças ensinam para nós é isso, é perder um pouquinho da pressa, é entender que mesmo depois que tu for, fica alguma coisa tua e que principalmente valores que tu transmite são maiores do que valores que tu deixa. Então eu penso que o legal da coisa é Valores esse, que tu transmite são maiores que os valores que tu deixa. Pô, essa frase aí ficou... Pegou direitinho aí, Magrão? A gente tem o Magrão nas picapes agora, que a gente vai mostrar ali com essa câmera nova. Magrão e o Ramon também aqui tá nos ajudando hoje, fazendo uns videozinhos aí, uns reels, stories. É, galera, arruma direito essa câmera aí quando tu volta, tu deixa lá mais ou menos. Do outro podcast, tu der uma rateada, já não vai ter salário no final do mês. O bagulho aqui é louco. Maurão, o que te fez assumir esse desafio aí na MyBL, cara? Pô, é uma Pagar os história. boletos a gente sabe, né? Eu eu tava num momento assim, eu tava falando, eu me dediquei bastante tempo por um projeto que era na XP, mas é um trabalho autônomo. No primeiro dia que tu chega na XP, tu monta teu escritório lá dentro e faz. E por 3 anos eu dediquei assim muito tempo, muito estudando, muita dedicação. Foi realmente montar carteira do zero e tal, no digital, foi 100% digital. Tu sabe o tamanho do desafio que é isso, de chegar no primeiro dia 150 ligações, no segundo 150. E aí eu estava totalmente realizado. Passei 3 anos e pouco na XP. O primeiro ano eu paguei para trabalhar, porque minha primeira comissão foi 83 centavos no meu primeiro mês. Daí, Aí gravou, né? É bom. 83 centavos o mês inteiro de trabalho. E foi indo no primeiro ano eu só coloquei dinheiro, tempo e dedicação. No segundo ano eu continuei com tempo e dedicação, um pouquinho menos de dinheiro. Terceiro ano eu passei empatado e quando chegou no quarto ano eu pensei, pô, agora eu começo a colher. E aí eu notei que eu criei a minha empresa num solo não tão firme, né? E aí era um escritório com outros sócios, acabou dando problema entre os sócios e eu vi que aquilo, eu passei 6 meses, eu vi que a coisa não estava
Fluindo. mas indo como tinha que ir. E aí a gente, obviamente, tem que pensar nos boletos e tal, e eu acabei conversando com um, conversando com outro, recebi um convite para ser gerente pessoa física de uma cooperativa de crédito aqui da região. Assim, no mercado financeiro, Regis, eu sempre, pode ser um assunto meio piegas ou uma conversa estranha, mas eu vejo que nós temos algumas vertentes de qualquer local que a gente trabalha. A primeira vertente ela é muito óbvia, levar o pão nosso de cada dia para casa. Uhum. A segunda vertente é deixar alguma coisa, ou seja, um resultado para a empresa, porque nenhuma empresa te contrata por, por amor ou coisa parecida. Tu tem que mostrar resultado Uma e deixar troca, né? resultado, é uma troca. Teu tempo por dinheiro. E tu é medido por isso também. E a terceira coisa que ela não é tão assim, mas é tu ser ferramenta para melhorar a vida dos outros, de alguma forma impactar, até para te deixar alguma coisa além da questão financeira. E eu sempre tive uma reticência muito grande com o sistema bancário, porque a gente sabe que, infelizmente, a maioria dos bancos não tem essa visão dos clientes. É um número, é um resultado. E precisa gerar lucro. E eu via que na XP, apesar de eu, obviamente, da metade para o fim atender tickets mais altos, pessoas que eram muito bem resolvidas financeiramente, mas eu entendi que aquilo era também uma ferramenta, às vezes para organizar, para ajustar a vida da pessoa, porque ela tivesse uma velhice legal que não passasse por esse tipo de problema. Então isso me alimentava muito. A pessoa tinha um investimento ruim, tinha um dinheiro bloqueado, não tinha uma liquidez, às vezes estava com muita grana, mas se caísse no hospital não tinha o dinheiro para pagar ali porque alguém tinha travado toda a grana da pessoa. Então tu fazia esse papel também, dizia, pô, agora esse meu cliente dorme melhor hoje por causa disso ou daquilo, vai ter um futuro melhor. Então isso me alimentava pra caramba. Ajuda, né? Ajuda. E aí, quando deu esse problema na XP e eu fui buscar alguma coisa dentro do mercado financeiro, que eu continuo apaixonado, eu disse, pô, eu acho que eu não me encaixo no banco. Eu acho que a cooperativa de crédito ela tem uma visão mais humanizada, mais parecida com o que eu acreditava. E essa crença minha, inclusive, ela me custou muito financeiramente, inclusive falando, porque eu vi alguns assessores de investimento do meu lado trabalhando com carteiras menores do que eu, ganhando muito mais grana, porque vai de qualquer coisa, entuba como é a linguagem Uhum. do mercado, qualquer produto e, portanto, é a minha comissão. E aí eu fui para lá e, infelizmente, eu não vi uma visão de uma cooperativa de crédito muito diferente de uma visão bancária. E aí eu comecei a me frustrar e quando tu acaba se frustrando, tu também nota que tu não tá entregando. E aí quando tu não está frustrado porque não é o que tu quer fazer, se frustra mais porque não entrega, cria uma situação ruim. E aí chegou um momento que eu disse assim, eu entreguei na mão de Deus e disse, Deus, eu não quero mais aquilo ali, eu acho que eu mereço uma coisa melhor, coloquei em oração, e 15 dias depois dessa minha decisão espiritual, eu fui chamado pela minha gerência e a gente entrou num comum acordo. Tipo, eu entrei com a parte de trás, e com a bunda e com o pé. E eu saí de lá e disse, obrigado, Deus, essa é a resposta que eu queria. E aí eu disse, pô, vou tirar um tempinho para dar uma respirada. Claro que não ia ser um ano sabático, porque financeiramente um ano sabático não é para qualquer um, né? Poucos, né? É para poucos. E aí, beleza. E aí, um contato aqui, outro contato ali. E tem um grande amigo meu, foi o primeiro amigo que eu fiz aqui na região, Paulinho Marques, que é um corretor muito, muito, muito bem sucedido à meia praia. E cristão também, e eu já estava acertado com outro escritório de assessoria de investimento, acertei numa quinta-feira de tarde para começar na terça, na quinta-feira de noite ele me chamou, Mauro, vem aqui amanhã tomar um café comigo na imobiliária, Paulinho. E eu cheguei lá, fui lá, meu amigo, ele sentou, ele disse, tá vendo aquela mesa ali? É para ti começar a trabalhar terça-feira como corretor. Se não, Paulinho, faz 11 anos que eu tô aqui na região, nunca trabalhei como corretor, não me vejo fazendo disso. Principalmente pelo seguinte, Regis, eu sou um cara do comercial, mas eu sou um cara do comercial que sobrevive de pequenas vitórias. E psicologicamente me faz muito sentido. O que quero dizer com isso? Já vendi carro, já vendi outras coisas, e aquilo, o carro, por exemplo, eu vendia no começo, mas depois eu peguei um ritmo, eu conseguia fazer 20 vendas por mês, um carro por dia. Então era aquela vitória todo dia, 3, 4 não, mas vinham sim. E eu nunca me animei com a história de ser corretor, porque por causa do prazo, né? é normal às vezes, passar 2, 3 meses eu sem também vender, não... e isso psicologicamente não sei lidar. Eu nunca entrei nesse ramo também, já vendi muita coisa, mas nunca pensei nisso por conta disso também aí. alimentado das vitórias. Exatamente. Ah, leva um não, sim, né?
E isso psicologicamente para mim não Hoje funciona. mudou um pouco, né? Quando a gente veio para cá, a gente iniciando no digital, nessa parte da automação com a inteligência artificial, a gente construiu hoje um negócio recorrente. Então, eu já não tenho também essa necessidade de uma venda diária. Aham. Mas não consigo ficar uma semana sem fechar um negocinho, eu tenho que fechar. E na corretagem, não é que é comum, é o mercado, né? O cara não vende todo dia um apartamento, né? Não, e assim, ó, eu vejo E quando vende... corretores muito bons, que é o 5%, que é o de corretor bom Uhum. aqui, é normal passar um mês sem vender, não é Sim. nenhum desespero, assim, Nada acontece. de... Acontece. E aí o Paulinho disse, ó, aquela mesa ali pra ti, eu orei, é fruto de oração, o Espírito Santo me falou pra te convidar e senta aí. A partir de terça-feira é teu trabalho. Eu disse, meu Deus do céu, tá. E aí eu já tava com... Daí cheguei em casa, contei isso pra Hélida, e a Hélida é muito mais crente nas questões espirituais do que eu. Ela disse, cara, eu conheço o Paulinho, ele não brinca, ele é um cara sério e tal. Se falou, se foi Deus que falou pra ele, vai. Daí eu fiz uma das coisas mais difíceis da minha vida, foi voltar atrás da minha palavra, porque eu tinha acertado já com outro escritório de assessoria de investimento, né? Uhum. E na terça-feira sentei lá. Só que o Paulinho, ele tinha, como eu falei, ele é um excelente corretor, ele tinha ganho uma viagem para a Europa de 30 dias de uma construtora aqui da Meia Praia. Ele ficou 2, 3 dias ali e foi. E aí eu no terceiro dia sentado lá, computador, sem saber o que fazer e tal, com quem conversar, eu já tava desesperado, mas tava na fé. E aí o que que eu pensei? Eu lembrei que quando eu entrei na XP, eles falavam que era para te montar a lista de casamento, para te começar a atacar. Sim. Daí eu comecei a montar a lista e tal, e eu tava ali, de repente, olho na rua, passa a Lilian. Lilian é uma moça que trabalhou comigo em 2016, 14, 15, 16 na Sierra, lá em Gramado. Trabalhamos junto, ela cuidava da hotelaria. E ela disse assim, ela tá fazendo o que aí? Ela me perguntou. Eu nunca mais tinha visto ela. Eu disse, estou corretora há quanto tempo? Há 3 dias. E aí, como é que tá? Tô desesperado. Eu não sei o que eu faço. Ela, calma, vai dar tudo certo. Eu acho que tu tem perfil e tal. Começa a conversar com quem tu conhece. E conversamos e tal, e tal. Ela disse, eu vim da... Dá pra falar o nome de construtora aqui, É né? lógico. Ela disse, eu também vim pra cá, fui trabalhar na Dalo e tal. Eu disse, tu trabalhou na Dalo? Trabalhei... Tu trabalhou com o João Renato? O João Renato era um amigo meu que era meu gerente na Fiat lá. Trabalhei... Não, porque eu Ali conheci... em Tijucas, né? Lá em Tijucas, eu trabalhei lá. Lembro que eu trabalhava Uhum. lá de vendedor de carro. Sim. E o João Renato era meu gerente lá. E quando ele saiu, fui convidado para ser gerente. Aí que eu saí, que eu fui para XP. Mas não, o João Renato tá na Maibele. Nem sabia o que era Maibele, porque não era o meu mundo. Eu também não conhecia por conta de que não é o nosso mercado. E eu Isso. também não tô pesquisando imóveis nesse nível para comprar, daí, né? Mas a notícia boa Ah, que existe um produto e uma condição na Maibele que se encaixa no olha teu aí, perfil até financeiro. o final do podcast a gente fecha um apartamento. Isso. E aí o que que acontece? Eu disse, pô, legal. Daí além de tudo, fiquei amigo do João Renato, conversava com ele não regularmente, mas conversava. Se vou falar com o João Renato, tá? É gerente é diretor de Uma construtora. uma construtora, pesquisei, vi que era uma grande construtora. Marquei para ir lá, mas marquei para ir lá conversar com o João Renato como corretor Da e imobiliária. ia lá me apresentar, pegar material e tal. Vou começar pelas melhores, né? E tal. E aí passou uns 2, 3 dias, fui lá tomar um café com o João Renato. Cheguei lá e tal. Daí ele, tu tá fazendo o quê? Eu disse, como fazer o quê? Eu cheguei aqui como corretor. Diz ele, Mauro, nós trabalhamos junto quase 3 anos, eu te conheço. Tu não tem perfil para corretor, tu vai passar fome. Já tava desesperado. Aí tu falou, nossa, obrigado, é tudo que eu precisava. Já tava desesperado. Já tava meio arrependido. Vou lá conversar com meu amigo para sair de lá motivado, cheio dos materiais. Ele é do mercado, né? Cheio dos materiais da melhor construtora de Porto Belo. O cara fala isso para mim. Eu disse, tá, mano. O que eu te fiz? Se era pra acabar com o meu dia, parabéns, né? Daí ele disse, cara, não, vou te falar, eu sei como, a gente já tô há tempo no mercado, eu sei como atua, conheço um mundaréu de corretor, e eu acho que tu tem um perfil mais analítico, mais isso, mais metódico e tal, e eu acho que se tu passar 1 mês, 2 sem vender, tu vai enlouquecer. E era aquilo É lógico. que nós conversamos, né? Não tem. Eu disse, pô, legal, agora tu acabou com o meu sonho, me conta uma coisa boa. Ele disse, não, coisa boa é que eu tô precisando de um gerente comercial e talvez faça sentido.
tu acha que tu dá conta? Eu disse, calma, João. Primeiro eu vim aqui me apresentar como corretor. Deixa eu entender. Tu já aqui. acabou com a minha vida. Agora tu tá Quer me dizendo... ressuscitar? Isso, tu tá dizendo que existe uma possibilidade de eu trabalhar aqui, e eu agradeço pela lembrança, tá perguntando se eu dou conta de um serviço que eu nem conheço. Eu disse assim, nós trabalhamos junto, tu sabe o que é o serviço e me conhece, tu acha que funciona? Não, eu acho que funciona. Daí ele me contou mais ou menos o que fazia um gerente comercial, Uhum. e aí eu fui para casa. Daí depois conversei com o Maicon, que é o dono da construtora, conversei com o seu gringo, que também é sócio pai dele, e acabei Então hoje tu é parando na Maibelli. funcionário da Maibelli. Sou funcionário da Maibelli. Tu não é PJ lá? Não, sou funcionário Lá tu é CLT. funcionário mesmo. Funcionário mesmo. E o que tu tem visto, Mauro, assim, 13 meses, né? 12 mais 1. Aham. 14 menos 1 também dá, né? Isso. 12 mais 1 mês que tu tá lá. Aí, claro, te conhecendo também um pouco mais de tempo do que o João aí que acabou com a tua vida, Aham. deu uma estudada no mercado imobiliário. Aqui na nossa região, o mercado imobiliário é algo sempre muito pujante, né? Uhum. Dos últimos 5 anos para cá, o que tu tem visto, assim, estudado e, né, nesses últimos 12 mais 1 aí de meses que tu tá no mercado, o que tu tem visto? Vai para onde? Vai subir? Não vão chegar no céu? Os caras querem subir. Então, eu vejo assim, a janela que eu tenho de visão ela é bem pequena comparada ao mercado que anda aí, até a própria empresa que eu represento, né? A Maibelli tem quantos anos hoje? A Maibelli tem 15, fez 15 15 anos, anos. dia 21 de dezembro, que foi o dia da entrega do Pier lá. Uhum. O que acontece? Eu vejo um mercado que, obviamente, os números dizem por si só, é um mercado que enriqueceu muita gente, eu digo, de toda a cadeia, desde quem constrói, quem vende, quem compra, quem negocia. A gente vê, e é um fato, a gente vive, eu sempre brinco, às vezes o pessoal reclama que está ruim aqui, tu imagina lá no Brasil, né? Porque a gente vive num local diferente, é fato. Mas é um mercado que tem muito desafio, tá? O principal desafio que eu vejo é a qualidade e o profissionalismo dos corretores. Não tem problema nenhum em falar isso. Eu comparo muito o corretor... Se tu é corretor de imóveis e não concorda com o que o Mauro está dizendo, comenta aqui embaixo. Negócio é da audiência, entendeu? 95% dos corretores... A gente não está preocupado com a tua opinião, até porque se a tua opinião fosse boa, a gente dava até pix para ela. Mas pode dar a tua opinião aqui. O negócio é a gente debater. É isso aí. Não é fato. Logo eu e tu não vou gostar de ser um pouco polêmico, né, Mauro? Deixa vir. Deixa vir. Se quiser marcar um horário ou uma esquina, a gente conversa, né? Tá tudo certo, não tem problema. Tá tudo certo. O que acontece? 95% dos corretores não são Tem muito preparados. aventureiro também, né, Mauro? Muito aventureiro. Porque o mercado, como ele é um mercado que tem oportunidade, assim como tem muita gente séria, tem a maioria, como tu disse, né? Porque o mercado tá aí, tem um monte de gente querendo comprar, daí os caras daqui a pouco eles vêm com uma oferta mirabolante, né? É isso aí. Não, mas eu sou o espertalhão. Eu sempre digo o seguinte, eu já participei de empresas de marketing multinível, eu não entrei em nenhuma dessas pirâmides aí que há 8 anos atrás estouraram aí tudo, né? Mas, para mim, tem 2 lados. Tem o lado do estelionatário e tem o outro lado do estelionatário também. Porque ninguém é vítima nessa história, na minha opinião. Porque a pessoa, ela acha que ela... Ah, tá. Aí, tu trabalhando na área financeira, tu sabe, hoje, né, é um mercado que eu gosto de acompanhar, assim, um pouquinho também. Hoje, uma carteira muito bem organizadinha, diversificada, vai dar 15%, 17% ao ano, assim, o cara é top. É isso aí. Né? Não, mas eles te dão 10 por mês. Aí tu olha os benchmarking do Brasil nessa área, ninguém fala disso. Mas os caras lá vão reinventar a roda. Agora eu vou começar a construir apartamento aqui em Porto Belo. Agora eu vou vender apartamento de 100 metros quadrados por 500 mil reais. Porque eu encontrei a fórmula que ninguém sabe. É isso aí. Aí vem o cara me comprar. Então, na minha opinião, tem 2 caras que são aí. Ele que quer ter vantagem. Perfeito. E o outro que tá realmente dando golpe. Então, não adianta. É meio que se merecem, né? Essa questão que tu colocou ela é muito importante. A gente sempre usa o Warren Buffett, né? Para quem não conhece, o maior investidor de todos os tempos, que investe, ele tá com 90 e poucos anos agora.
investe desde os 16, 17. E todo dia toma uma Coca-Cola e come um hambúrguer, O né? McDonald's. É. Isso aí. Ele tem um histórico de investimento de 20% ao ano. O melhor investidor 20%. do mundo. E tem gente prometendo, né? 10 ao mês. 10 ao mês. É, não, mas eles são bem melhores do que Não ele, né? faz Se tu sentido for nenhum. ver. E é uma verdade. E isso mexe muito com a... O pessoal mexe um pouco com a ganância, né, Regis? Demais, né? Porque assim, tu é muito atentado a isso também. E aí tu acaba entrando numa coisa que tu vê que no fundo não... É porque os valores são muito altos aqui, né? Hoje, qualquer apartamento, qualquer imóvel aqui, ninguém senta para conversar. Não existe mais 1.000, né? O valor de 1.000 É acabou. isso aí, é isso aí. De 1 milhão, já também não. Aí 2 milhões, 3 milhões, 4 mil. Eles já falam, né? 4 mil, 5 mil. É, O cara que vem de fora acha, como assim, né? A parcela? Isso. Não, 5 mil é 5 milhões, né? Aham. E já tá, tipo, simplificaram, né? mas a gente usa até pra não assustar. Pra Quando não fala assustar, né? 2.100. É. É normal, a gente é um jargão do mercado que é absorvido por todo mundo. E aí o que que acontece? Eu estava falando sobre as dificuldades, né, e os desafios. Além do meu próprio desafio, é esse. E como eu vim da XP e atendi um ticket alto, eu já lidava com um público já diferenciado também a nível de conhecimento. Então, assim, da mesma forma que eu falo que vou chamar de mão de obra, os players desse mercado, né, principalmente da parte de corretor, ela é um pouco mais fraca, eu vejo que tem muita oportunidade. E a gente entende também, e eu tenho visto isso, que dos 100% dos corretores, 10% realmente vivem do mercado, e vou te dizer que talvez 5% realmente ganhe dinheiro e mude a vida. É Isso é que nem fato. jogador de futebol, É a né? mesma coisa. Eu acho que o jogador de futebol é até um pouquinho pior, né? É, um pouco pior. Os caras sempre olham aqueles que. E na verdade, se a gente for olhar na área da música, é a mesma coisa, né? Artistas, enfim, o cara olha, o cara tá lá, ele já. Não. Mas ele é 3%, 2% Ninguém de um vê. mercado, né? E tem muita gente que faz também de forma informal, com perdão da redundância, né? Aham. Porque o cara conhece um, conhece outro, e não, vou te indicar aqui, vou te indicar lá. Então, teve uma situação que eu não participei, mas a gente também aprende ouvindo, né? Na época da pandemia, que todo mundo esperava que tudo fosse travar, foi o melhor momento do mercado imobiliário da região. Foi assim, absurdo. O que lançava, vendia, e tu não precisava vender, tu ficava sentado, tipo tirador Só de tirando pedido. pedido. E aí, quando o mercado tá nesse momento de euforia, tu acaba trazendo jogadores, players que não são do mercado. Uhum. Então teve muita gente que era o eletricista, o encanador, o porteiro, que sentou numa mesa de imobiliário e vendeu. Vendeu porque girava. Só que nós chegamos num momento que nem esse, que é um momento, não gosto de falar de crise, mas é um momento de reajuste do mercado e tal. Nada contra a crise, porque a gente sabe que crise também é benéfica para qualquer mercado, porque oxigena o mercado, que tu realmente precisa trabalhar e desenvolver as tuas habilidades. E aí, o que acontece com essa galera que veio para o mercado? É normal que quando a coisa fique difícil, tu volte para tua zona de conforto. E aí esse pessoal volta a ser encanador, a ser porteiro, a ser e tal. Então, o que eu tô vendo agora? A gente tem visto uma diminuição do mercado na questão dos players, dos jogadores, não do público. Uhum. Porque o público, muito pelo contrário, o que está acontecendo? A nossa região ela está muito em voga, está muito em vista. Todo mundo quer vir morar, ou pelo menos ter Sim. um cantinho aqui Investir. em Santa Catarina. E a gente está vendo uma diminuição do mercado. Eu não vou saber números, obviamente o pessoal do Cresci deve saber, mas eu vejo bastante imobiliária fechando. E bastante corretor indo embora daqui também. Então a gente vê uma readequação nas peças do tabuleiro ali para que o mercado oxigene e vá de novo. Então, o momento do mercado, respondendo efetivamente a tua pergunta, é um mercado que deixou muita gente rica e continua deixando, tá? É um mercado que tem uma seleção natural muito forte, ou por questão financeira, ou por questão de falta de ferramentas e profissionalismo para tocar, e é um mercado que ele vai se manter por muito tempo. Agora, nunca vai ser o mercado da forma que é. O que eu quero dizer com isso? E o mercado que eu mais vivo também o de Itapema menos, mas é o de Porto Belo, ele está hoje, o que estava na década de 70, 80 balneário,
o que estava na década passada em Itapema. Então, hoje o que tu vê de Balneário? Tu vê um mercado mais maduro, com menos lançamento e mais negociações de prontos. Uhum. Itapema no meio termo disso, tem muita Mas obra também ainda. não tem mais espaço, né, Mauro? E esse é o principal fator. Lembra que eu falei no começo da questão, o frente mar é um produto escasso. Uhum. Então é normal que isso aconteça. É. Eu penso, né, e aí tu pode até me ajudar no meu pensamento, se ele faz sentido ou não. Eu acho que vai haver um momento onde isso vai trazer um pouco de problema na nossa região da Costa Esmeralda, principalmente. Por quê? Porque todas as pessoas que trabalham ou que compram aqui, melhor falando, é gente de muito dinheiro, né, que vem para cá. Por exemplo, é difícil ter uma pessoa conhecida no Brasil que não tenha um imóvel aqui na região, né? Concordo. O Neymar, o Sorocaba, o Ratinho, enfim. E aí tu deve saber muito mais gente do que eu que tem imóvel por aí. Mas esse povo precisa de pessoas para servi-los. Verdade. Entendeu? Perfeito. O restaurante precisa do garçom, precisa da tia do cafezinho, o cozinheiro, que lava prato, né? Ok, é isso aí. A loja precisa lá da atendente. E esse povo precisa morar. Uhum. Só que hoje não tem mais como morar aqui sem pagar um aluguel de 3 mil reais por um cubículo. É verdade. O cara ganha 4, ele gasta, vai lá, na pior das hipóteses, ele divide um apartamento com 2 lá, ele gasta 2 mil. Ele não tem como sustentar a vida dele. Correto. E aí, o que vai acontecer? Vai virar uma Dubai, como já chamam, né? Que não lembro o nome da cidade do lado de Dubai. Tem, eu também não lembro, eu vi um... Que é a cidade onde moram as pessoas que trabalham em Dubai. Isso. Então, cara, eu não sei, Bombinhas... aí eu posso falar um pouquinho assim, que a gente acaba que tá procurando um canto lá, mas é desanimador, essa é a palavra, né? É desanimador para pessoas comuns como nós. E, cara, assim, o cara olha e fala, não, a minha casa, eu tenho uma casa ali e tal, ela vale 2,5 milhões. Mas eu pergunto, tá, e tu vende ela hoje? Tem alguém para pagar 2,5 milhões? Porque uma coisa é eu achar o que vale, né? É diferente, por exemplo, de um empreendimento que tem todo um estudo, tal do VGV, tananá, e sabe que ali vai se vender isso, por quê? Porque já vendeu um do lado, mas tem muito do emocional no imóvel das pessoas. Com certeza. Mas até, eu não sei como é que é aqui, mas em Bombinhas eu tenho certeza disso. Porque eu morava num prédio lá, né? A gente mora de aluguel, desde que a gente veio para Bombinhas a gente mora de aluguel. E o aluguel lá é caro. O aluguel em Bombinhas não é barato. E aí, a gente morava num prédio antigo. Um dos primeiros prédios de Bombinhas. Era bem perto do mar, mas era bem antigo. Ele tinha um elevador. Né, eram 4 andares. Mas, ele, por exemplo, a garagem não tinha acesso para elevador. Tinha que ir por fora, aquelas coisas de prédio antigo. E tinha uma cobertura. Top a cobertura. Eu fui lá olhar uma vez, porque o cara queria vender, eu pedi para ele para tentar alugar. O cara, não, eu vou vender e tal. 2,5 milhões. Fazem 3 anos que eu saí de lá. Tá lá ainda para vender. 2,5 milhões. Mas vale. Cara, vale, mas não vendeu. Quer dizer, tu pega 2,5 milhões para quem tem, o cara vai comprar um imóvel novo, em algum lugar, de repente menor, mas com uma estrutura, com uma infraestrutura, como tu falou, né? Uma infraestrutura com piscina, com parque infantil, porque hoje os prédios estão se tornando cada vez mais um clube. Verdade. Né? E se não tem essa estrutura, acaba não compensando na nossa região tu morar num prédio. Porque daí tu vai viver lá, tá, mas aí eu preciso... para tudo eu preciso sair de lá, né? É legal fazer um adendo, né, Red? Para quem não mora na praia, às vezes, pô, esses dois loucos estão falando de piscina, disso, daquilo, mas moram na praia. E essa visão nós tinha também quando a gente não morava. Mas é bom fazer um adendo que quem mora aqui não usa praia. Usa menos. Mais importante tu até usa mais que eu. Eu uso bastante. Eu até, quando chega no verão, ali fala ir pra praia, eu dou graças a Deus que os meninos querem ir pra piscina do prédio. Mas é bem isso mesmo, a praia ela é superestimada, talvez. E a gente, talvez por ter ela disponível a toda hora, acaba usando menos do que deveria, né? Então é importante fazer esse adendo que o pessoal às vezes pensa, o que esse pessoal tá falando dele? Mas eu acho que isso aí a gente pode usar o exemplo
de outras questões, assim, né? Por exemplo, quando a gente morava na Serra lá, Aham. né? Tem os vinhedos, tem gente que acha que o cara mora debaixo de Isso. um parreiral de uva, né? Aham. É a mesma coisa aqui. Mesma coisa. A gente mora numa cidade que tem praia, mas a gente vive normal, como qualquer outro. Tem que trabalhar, tem que... Lógico que a gente vai muitos finais de semana pra praia, mesmo no inverno. Agora vem a época da tainha, daí eu nem vou falar de tainha, porque também a minha opinião sobre a tainha ela é um pouco polêmica e eu tô aqui na região toda, eu não vou... Aí não dá, os caras vão me cancelar daí, né? É os corretores atrás de mim e os Isso, pescadores os pescadores atrás de ti, né? de mim. Aí eu tô perdido. Mas, pô, a gente vai final de tarde, né? Final de semana. A gente agora foi... Quando é que foi que a gente até puxou lá, Magrão? Foi domingo, né? Foi domingo. É. Domingo a gente foi pra beira da praia tomar um chimarrão e deu peixe lá, deu saída que eles falam, né? Aí eles fazem lá pesca artesanal e tal. Legal. Não... Enfim, né? Eu acho ela longa só, essa época. E limita muito a galera que quer surfar, que tal. São 3 meses. Acho que já podiam diminuir um pouco. Não acabar, lógico, porque é um negócio legal, né? Uma tradição e tal. Mas, cara, do dia 1º de maio até 31 de julho, tu não pode... enfim. Me dá água lá que até me engasguei. Eu nem sabia que era essa data, pra ver que eu não acabo não acompanhando. Porque aqui é bem menos também, Bombinhas é mais... O olhar dos caras lá já... Aham. Eles já estão até... A minha orelha tá ficando vermelha já. Mas na questão imobiliária, cara, o que eu vejo é isso, sabe, Mauro? Porque, cara, a galera precisa trabalhar. Cara, eu vejo em Bombinhas, tem umas casas ali que os caras alugam. E aí eu tenho amigos também que alugam residência ali. Eles falam, cara, não dá pra alugar pro pessoal que vem trabalhar. Porque os caras alugam pra 2, eu olho lá, tem 8 dentro da casa. Sim. Aham. Né? E onde que vai parar isso, né, cara? Porque não tem perspectiva de baixar o Cube aqui e tal. A tendência é... No nosso caso específico, que a gente é um grande contratante aqui, né? Alguns números, assim, quando o pessoal fala que falta mão de obra, eu vou dar um número que eu lembro, janeiro, por exemplo, a Maibele contratou 89 pessoas só em janeiro para obra. Pô, é bastante, assim, né? A gente tem muito... O pessoal vem muito solteiro, vem do norte, nordeste, é fato, entendeu? E vem passar uma temporada, também não cria raiz. E aí, quando tu vem só... Mas qual que é a média salarial? Cara, a média salarial... 3 mil? Cara, é que assim, ó, um servente de pedreiro entra numa obra da Maibele e não ganha menos que 3 mil reais. É. Tu entendeu? Um pedreiro não ganha menos que 5, 6. Um mestre de obra não ganha menos que 10. Tá entendendo? Então, assim, para passar uma temporada com uma outra realidade em outra região, e não falando mal de região nenhuma, pô, faz toda a diferença. O cara vem pra cá, tem um pouquinho de cabeça, não se perde nos vícios mundanos, o cara consegue Que já mandar é uma difícil grana daí, e ir né? embora, né? Aí já é difícil, né? Então, assim, essa que é a questão. Tem um caso que tu comentou, claro, isso é no construir a cidade, mas depois a cidade tem que funcionar. Sim, é isso que eu A falo. gente já tem ações aqui do Alverte, por exemplo, que é um empreendimento lá depois da BR, que eles estão construindo um prédio em Tijucas. Porque lá eles fornecem serviço também, entendeu? Pra Para o galera pessoal que morar, vai trabalhar lá no empreendimento. Depois, É aquele pessoal- do golfe lá? do Gol, depois do Golf lá no Alverte. Lá aquele do surf, do Nadal, Tá, entendeu? do tênis. Do tênis, do Tá, surf isso. e tal lá. Então lá eu sei que eles já estão construindo 1 ou 2 prédios em Tijucas, porque lá eles fornecem um apartamento com serviço de concierge, que chama. Uhum. Então ali já vão botar o pessoal morar lá. Então, assim, é uma coisa que vai acabar acontecendo, porque E Tijucas, Mauro, tu vê que tá crescendo? Como é que tu vê lá a cidade Então, de Tijucas? Tijucas- Trabalhou bastante tempo Trabalhei lá, né? bastante tempo em Tijucas, tá? Tijucas, o que eu tenho falando especificamente do mercado imobiliário, tem alguns lançamentos muito legais. O pessoal tá fazendo um trabalho forte para tentar levar pro lado da praia, que todo mundo sabe que lá não tem... A praia é ruim por causa do rio, que leva muito sedimento, não é uma praia de tomar banho. Eu acho... Não sou especialista, mas acho que é um esforço exagerado. Agora, tem algumas ações que tá se voltando pro rio, esquecendo a foz do rio ali, que tu acaba não tendo uma foz legal e estragando a própria praia. Agora, se tu pensar do rio pra cima, tu tem todo um rio pra explorar. Tu vem numa cidade que tinha o rio lá, que é Montenegro, uhum. que também era mal explorado pra caramba, mas o quando é explorado é legal. É. Então, eu acho que Tijucas
Algumas ações voltadas para a praia, eu acho que é muito chover no molhado ali, é bem difícil, porque lutar contra a natureza, você sabe como é que é, e é bilhões de toneladas de sedimento que o rio Esses larga dias, ali. falando em praia, em obra, esses dias eu vi que assinaram lá o alargamento De de Itapema. Itapema, De né? Itapema. É meia praia ali que vai alargar? Aham. E depois vai ter, esse ano ainda vai ter o de Porto Belo também. Então, só para continuar de Tijucas ali, eu acho que Tijucas tem que ter uma visão sim de progresso e crescimento, mas tem que dar mais valor pro rio em si e esquecer ali. Eu falo isso porque a gente acabou olhando os imóveis ali, sabe? Aham. Que como o valor lá é um pouco menor, é bem Um pouco. menor. Não, Cara, eu não, é achei. bem menor do que Bombinhas, mas É, aqui já não tem muita diferença, sabia? é. E assim, eu conversando com alguns corretores e algumas pessoas que eu conheço lá que já investiram, o pessoal falou, cara, o pessoal tá morando aqui, e às vezes trabalhando em Porto Belo, Aham. até Itapema também, porque ali o trânsito não é tão ruim. O ruim mais é de Itapema para cima, É né? verdade. Que lá que dá uma travada. Mas ali, tu era um cara que só que tu fazia o Eu fazia contrário, o né? contrário, eu Morava em morava Porto... no Perequê e trabalhava lá. Trabalhava 3 lá, anos eu fiz né? isso. 3 anos eu fiz isso. É, 3 anos. Mas eu não sei, cara, onde que vai parar esse É, mercado imobiliário, mas me preocupa, sabe? Porque a nossa realidade, né, Mauro? Nós não dependemos da região, nossa empresa, né? A gente hoje, com a Tete, os dois produtos que a gente tem, né? Que é o Fred, que é para turismo, e a Duda, que é mais generalista, a gente automatiza empresas no Brasil todo, uhum, né? Então, eu tenho clientes em Rondônia e clientes em Rio Grande, né? Então, é quase do Oiapoque ao literalmente. Chuí. Aham, aham. Passando por todos os estados. Hoje, se eu não me engano, a gente fez um levantamento, são mais ou menos 6 estados que a gente ainda não está com os nossos produtos. Eu não tenho nenhum cliente em Bombinhas, por exemplo, né? Aqui em Porto Belo eu tenho uma cliente que mora aqui, mas a agência dela nasceu em Farroupilha. Aham. Então ela trabalha no modelo home office também, né? E aí eu tenho clientes em Balneário Camboriú e aí vai subindo. Aí eu tenho cliente em Navegantes, aí mais para o interior de Santa Catarina eu tenho, Chapecó tenho também, mas a gente não depende aqui da cidade, mas a gente gosta de morar aqui e optou por morar aqui, né? Porque o pessoal fala muito, né? Dessa questão, mas o cara não é nativo. Aí eu fui até aprender esses dias que tem 2 termos, né? Não sei se tu já ouviu falar nisso. Tem o nativo e tem o local. Nem sabia. O nativo é o que tem, como eles brincam, né? Tem o umbigo enterrado aqui, nego? Se não tem, não é nativo, Aham. né? Porque é aquele cara que nasceu na beira da praia, a mãe deu à luz com parteira, é tipo isso. Aham. E o local é essa nossa geração, a geração que nós estamos criando aqui, que ou nasceu aqui, né? Eu sempre brinco, cara, eu sou bombinense. Não, ninguém nasce em Bombinhas. Sim. Tu não nasce em Tijucas ou Ou Balneário. Balneário. Então, assim, mas é aquele negócio, né? A não ser os que nasciam de parteira. Então, esses que se dizem nativos. Entendi. E aí, o local é o que nasceu aqui, né? Ou que, por exemplo, sei lá, que nem o Henrique que veio pra cá. A Duda veio pra cá com quantos A anos? Duda veio com 5. O Henrique veio com 1 ano, não tinha 1 ano. O Eric nasceu em Balneário. Isso. Então, esses vão ser locais. Entendi. Eles não são... A gente, então, tipo, forasteiro, sei lá o que é. Forasteiro? Mas, cara, o que seria da região sem a gente? Porque que nem tu falou aqui no início, de onde é que tu vem? 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 Inclusive, em Bombinhas, tem algumas pessoas lá que são um pouco mais conscientes, na minha opinião. E aqui também é mais um assunto polêmico que nós vamos tomar ali. Esse podcast aqui vai dar bom. Que o cara fala, tem muito gaúcho que ajudou a desenvolver Bombinhas. Que ajudou a desenvolver aqui a nossa região da Costa Esmeralda. E aí, ao contrário, eu falo também para os meus amigos gaúchos. Eu falo, cara, Santa Catarina, como estado, tá há mais ou menos, na minha opinião, uns 20 anos na frente do Rio Grande do Sul. Concordo. Tá? Uns 20 anos. E aí os caras falam, mas por quê? Por uma questão muito simples. Quem gosta do Lula que morda os beiços agora. A esquerda nunca governou o estado. Aham. Cara, pode gostar de um, gostar de outro, tá tudo certo, não tem problema. Tu gosta de quem tu quer, tu defende. Mas vamos aos fatos. Fato é fato. Fato é fato, Fato é cara. fato. Olha quanto Santa Catarina é desenvolvida. Segurança. O índice de qualidade de vida aqui
né? Pô, a gente morava em Caxias lá. Tu morou em Caxias também, eu também morei em Aham. Caxias um tempo. Cara, Caxias é um terror. Não, É e uma cidade outra, maravilhosa pra morar, mas tu sai na rua, muita indústria, metal mecânica, indústrias grandes lá, que dá pra citar sim, 10 sim, gigantes e tal. gigantes. Mas E tinha muito dinheiro, mas mesmo assim a não... segurança absurdamente ruim. Uhum. Educação, né? Porto Alegre, então, nem se fala, né? É terrível. A gente morava no bairro em Porto Alegre, ali no Partenon, mais, como chamavam, Intercap, né, Magrão, que chamava lá? Ele nem sabe onde ele morava. Importante que concorde. É, isso, tem que concordar. E a gente morava no meio de dois morros, Bom Jesus e o Morro da Cruz. Aham. Então, assim, cara, a gente saía de casa. Eu lembro quando a gente veio morar aqui, o Taylor não podia ver uma moto com duas pessoas em cima. Que Eu já entendo, né? é assalto, É cara. isso aí. Não tem. Então, assim, aqui é realmente diferenciado, mas também tem esse detalhe de que a galera que vem de fora. E aí não falo só de gaúcho, porque eu sei de muito paranaense que. Bastante. Tá aqui o nosso amigo Ramon, que nasceu em Curitiba. Foi Curitiba? É? Só no registro, né? Então, conheço o pessoal também mais do norte do Paraná e gente de todo o Brasil que está aqui, Aham. né? Que faz A máquina girar. a máquina girar, né? E com qualidade também, né, cara? Isso que é interessante, né? Ô, Mauro, mas eu queria mudar um pouquinho aqui o nosso bate-papo e o pessoal tá achando tu muito sério aqui. Eu ouvi falar que vem no meu ponto aqui, ó. Tá muito sério, porque vocês não conhecem o Mauro. Vocês acham que o Mauro é todo esse aí, gerente comercial da MyBL, que estatisticamente o meu mercado, mas tem coisa aqui que a gente não pode falar nesse podcast. Mas se vocês insistirem, a gente grava outro só na resenha e na zoeira. Conta aí uma situação engraçada, cara, que já aconteceu lá no teu escritório ou na obra, porque esses lugares são pitorescos, né? Cara, tu sabe que na obra a gente tem menos contato. Sim. Então é mais em escritório e tal. Eu ali da MyBL em si até eu não tenho tanto, mas eu tenho uma que aconteceu uma vez. Lembra que eu comentei aqui no começo que nos primórdios eu comecei a trabalhar e fui fazer minhas primeiras viagens. Cara, eu tinha 18, 17 anos Faz e tempo, né, viajava com o isso? seu Nelson Tomé. O seu Nelson Tomé era um representante da Risson, lá a empresa do André. E ele São era. Marcos. A gente brincava que ele tinha vendido a mesa da Santa Ceia, de tão velho que ele era, assim. E o seu Nelson, ele era representante, ele não gostava de ir pro interior de São Paulo. Então, por isso que eu ia e fazia companhia. E teve uma vez que ele levou a dona Cidinha era a esposa dele. E ele acostumado a vida toda a viajar sozinho. E a dona Cidinha era fumante. E ele não aceitava que fumasse. Naquela época ele tinha um golfezão sapão, e ele era representante da Tour Lange, então ele botava uns pelego de ovelha nos bancos, assim, Nossa. e tal. E aí ele disse que foi viajar com a dona Cidinha uma vez, um dia muito quente lá perto de Ribeirão Preto. E ele, um senhor mais de idade, tinha que parar meio seguido pra dar aquela mijadinha pelo banheiro. Daí disse que parou assim na beira da estrada, um calor assim, uns 40 graus, 2 horas da tarde, e foi ali numa sombrinha tirar Aham. aquela água do joelho. E a dona Cidinha, como boa fumante, aproveitou Já, pra quê? bom, Pra dar uma pitar. fumadinha. Beleza, fez o serviço, embarcou no carro e pau. Daí disse que andou, acostumado a viajar sozinho, andou depois de uns 40 quilômetros, olhou pro lado a bolsa da dona Cidinha. E cadê a dona Cidinha? Cadê a dona Cidinha? Ficou fumando. Esqueceu a mulher, cara. Esqueceu a mulher. Mas é o costume, né? Cara, de viajar sozinho. Dá viaja pra julgar o bastante e cara. tal, é. Eu queria ter esquecido o Magrão lá em São Paulo semana passada, mas não consegui. Ele era muito rápido. E da MyBL, cara, como eu tô com um contrato ativo lá, eu vou deixar Sim, pro pular. próximo podcast, Tá. entendeu? Não, tu vai estar com contrato ativo muitos anos. Não, Não, eu faço vou, força que tomara, tu fique lá, tomara. porque realmente é uma empresa Aham, que eu ouço falar, não conheço, né? Mas aham. ouço falar muito boa. Não, Que certeza. legal. E aí, o que tu pensa, assim, daqui a uns anos? Vamos botar pra frente. Eu não gosto muito desse negócio, tipo, daqui a 10 anos. Cara, tá mudando tudo tão rápido Tá. que eu acho que 10 anos é um... Mas daqui, tipo, a uns 3 anos, assim, como é que tu vê o mercado aqui de imóveis? E a MyBL em si, né? aham. Porque Não, tu a tá bem gente- envolvido lá. A gente fala muito ali. Louco pra chegar ao 14º mês, pra não precisar mais dizer 12 mais 1, né, Mauro? É. A gente tem visto muito assim, a gente quando fala com nossos clientes, a gente fala com clientes do Brasil todo, até semana passada eu tive em Campo Grande trabalhando a semana toda lá.
quando tu compra Bastante investidor de lá aqui, né? Bastante, bastante. O nosso principal cliente é do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nós temos, assim, a região de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, que é uma região ímpar também, acabou sofrendo menos com a questão da enchente. Sim. É uma questão que funciona bem no agro também. Uhum. E depois o nosso cliente, majoritariamente, é do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tá? Até por isso que a MyBelly, ela tem um perfil fazendo um adendo aqui de trabalhar com imóveis maiores e tal, porque é um cliente que está acostumado a morar em fazenda, é um Sim. cliente acostumado a morar em casa e O não cara quer não vir vai pra vir praia pra e um- ficar enlatado. É. Então, o que a gente costuma falar, assim? Hoje, quando tu compra um empreendimento no Perequê, independente de ser nosso ou não, tu tem que entender que tu está comprando um apartamento na planta, majoritariamente na planta, tem pouca coisa pronta e vai ficando pronta, Uhum. comprando um apartamento na planta, numa cidade na planta. Por que eu falo isso? Vou usar um exemplo bem simples. Nós temos um prédio chamado Libreville, fica muito próximo ali do pier do lado aqui do Perequê, obviamente. Foi entregue faz mais ou menos 1 ano e meio. Nós tínhamos uma unidade que tinha voltado, a gente foi vender já pronto. E a gente sempre fala muito sobre facilidade de acesso, facilidade de entrar com o carro. Hoje o pessoal dá muita importância para tamanho de rampa, ângulo de rampa, porque os carros estão aumentando. A gente Sim. está indo para um carro muito mais parecido com o padrão americano do que o europeu, né? É verdade. E eu sempre Aquelas caminhonetas, ainda mais lá do Mato Grosso, o É, pessoal vem com aquelas Dodge RAM, Ram e coisa tudo. arada. E aí eu sempre falo assim, ela tem que ser uma rampa que até uso como argumento de venda, que suba uma Dodge Ram e suba uma Ferrari. E daí eu falei para o cliente nosso, estava de olho nisso, ele disse, não, Dodge Ram ok, Ferrari eu também acho que sobe. Eu só quero ver uma Ferrari chegar aqui no estado que tá a rua aí na frente. E é uma verdade, porque aí tu entende o quê? Nós temos esse prédio entregue e na mesma rua tu tem 8 empreendimentos em construção. Então, há de convir que não faz sentido nenhum para a prefeitura ir lá arrumar a rua até esses prédios ficarem prontos, né? E por que eu tô contando toda essa história para enrolar e responder a tua pergunta? Que tu me perguntou o que eu vejo daqui 3 anos. Hoje, Porto Belo, sim, ele está numa situação privilegiada, e não estou falando de região e tal, estou falando realmente de time. Por quê? Porque as pessoas que estiveram ali conseguiram ver balneário nos acertos e nos erros, aproveitar os acertos e não errar. Estão vendo Itapema que tem um desafio absurdo, principalmente de mobilidade e qualidade de água. Então, o que tu traz para Porto Belo isso? Tô vendo que meus irmãos mais velhos, meus vizinhos, ou mercados mais maduros, fizeram de errado e de certo e vem para cá. Então, eu vejo que também nesse sentido Porto Belo tá em vantagem. Quando tu analisa, além de outras coisas, mas se tu for pensar em anseios que uma pessoa que tem um apartamento na praia ou vem para cá, cara, quando vem para a praia e quer, ele quer um monte de coisa, mas tem duas coisas que são inegociáveis: água limpa, porque quer tomar banho de mar, e poder sair, passear e conhecer os locais. Tudo o resto é plus, mas o teu pensamento de ir pra praia é o quê? Tomar um banhão de mar e poder comer um negócio, poder conhecer um negócio diferente. Então é água limpa e mobilidade. E os dois já tá começando a ficar... Mobilidade já era, né? Então, Mas a aí água do mar também tá começando a ficar isso. complicada. Aí tu pega assim, por incrível que pareça, a praia principal de Porto Belo, que é o Perequê, foi a única praia do litoral catarinense passou todo o verão ilesa, que não teve nenhum ponto de água ruim, tá? Então, já é um cenário positivo, principalmente por quê? Porque foi feito os dois moles, né? Do Rio Perequê e do Rio Perequezinho, que vinha muito sedimento dali. Então, a questão da água, estamos num caminho legal. Resolvido não, está longe disso, tem muita questão de saneamento e tal. E a mobilidade, que é um problema sério, hoje o Perequê tem uma saída de Porto Belo, que é compartilhada com bombinhas a partir dali, e Itapema também tem uma, porque a segunda saída de Itapema é nossa. Só que hoje, por exemplo, hoje nós temos mais 3 eixos, sendo um que está pronto, já que é a Rua do Porto ali, que é a Santino Voltolini, que é o primeiro eixo que liga o mar diretamente à BR-101, passando por dentro do Viva Parque. E já tem projeto de mais 2 que está saindo com o recurso garantido. Então, Itapema, esse ano fez 63 anos. Porto Belo é mais velho de idade, mas o desenvolvimento veio muito depois. E hoje, no dia de hoje, tu já tem o dobro de entrada e saída, é uma contra duas, mas já é o dobro, e tu tem mais 4 saídas preparadas. Ah, isso resolve tudo e garante um futuro legal? Não, não garante. Precisa fazer muito mais. Mas há uma visão de entrega diferente para te ter qualidade. Entendeu? Então, assim, o que eu vejo é isso. É cheio de desafio. E a gente pode falar um pouquinho depois dos aventureiros de todos os níveis desse mercado. E, ó,
tem a rodo, mas é cheio de oportunidade também, tá? Então, assim, a principal vantagem para mim é essa, é aprender com os erros que foram cometidos em Balneário, em Itapema. E eu acredito que isso é realmente algo que vai acontecer, né? O pessoal, porque tu vai ter que aprender de algum jeito, né? Uhum. Ah, porque senão vai ser só uma replicação daquilo que está acontecendo, que aconteceu, né, de errado. Aham. Lógico que foram mais acertos do que erros, mas enfim. Maurão, vamos falar um pouquinho da família, Amanda, Aline, Tianice. Como é que tá essa galera aí? Então, eu acho que é um bom momento para nós tocar naquele começo da conversa que eu falei que eu era ruim de relacionamento pessoal na minha vida particular e ruim para honrar os amigos. Tu entendeu? Porque acho que a gente fala 99,9% das vezes parte de ti, né? Uhum, Pô, e eu, o Regis, a gente se conhece desde 2001, 2002. uhum. Acho que a gente, a não sei quando morava em São Marcos, nunca morou tão perto. É verdade. É, né? Não. Tá, eu vou parar com isso, eu tô me sentindo cada vez pior. Vai lá, continua, tu tá te enterrando. Cara, eu tive uma conversa que mudou minha vida. Uma que eu me lembro, assim, que foi com um tio meu, o irmão mais novo do meu pai, tio Dudo. Mora lá em Caxias, um abraço pra ele. E ele me falou, e eu, no meu primeiro casamento, eu sentei com ele. Meu primeiro casamento, eu sentei com ele na festa. E ele me disse uma coisa que mudou minha vida, eu trago até hoje, talvez eu leve muito a ponta de faca isso. E tô falando, olhando no teu olho, tô querendo me justificar das falhas que eu tenho como amigo. Ele disse assim, cara, a partir de hoje, a tua família é da porta da tua casa para dentro. A tua mãe é parente, as tuas irmãs são parentes, e tu tem que viver para quem tá da porta da tua casa para dentro. Tanto que eu levo isso tão radical que a Júlia hoje é minha parente e não é minha família. Exagerando, tá? Tô falando da minha filha. Por que eu tô contando tudo isso? Porque eu me dedico, eu sei que tu faz isso também, a gente é genitor, é provedor e a palavra diz nós estamos dentro do caminho certo, Uhum. nós fomos feitos para isso, o homem é feito para isso, né? Tem aquele cara que fala, tu não menstrua, tu não sei o quê, tu tem que botar dinheiro, tu só botar dinheiro em casa. Tem um cara que fala isso gritando ali, que é um negócio, que é massa, que tá louco, é verdade. Então nós homens, nós somos úteis com o que a gente gera, a gente provê. Só que, cara, eu levo isso às vezes tão a sério que eu moro há 13 anos entre Itapema e Porto Belo, e eu tenho tudo de amigo que já vem de antes, e eu tenho o Barreto, que é o professor lá de jiu-jitsu, que tu deve... Lembra? Acho que chegou a Eu acho conhecer, que eu né? lembro, sim. Aham. Pô, que é assim, um cara que eu posso ligar e dizer, pô, vamos tomar Coca-Cola e conversar. Inclusive, tô em débito com ele. Né? É melhor tu não citar ninguém mais, Mauro, porque... E aí, cara, eu vou te dizer, eu tô em débito com a não ser com a Júlia, que eu tenho uma relação muito boa, muito madura e converso com ela praticamente dia sim, dia não, e às vezes até parte de mim. Minha mãe, eu pelo menos uma vez por semana e tal. Falei com ela domingo, ela não me atendeu, ela me respondeu só segunda. É que minha mãe tá numa vida assim que ela não sabe isso, quando é final de semana e tal, se é de manhã ou de noite. Tá tudo certo. É. Mas assim, a família tá bem pra caramba. Eu vejo a Aline, que é a minha irmã mais velha, constituiu uma família linda, demorou pra engrenar, mas tá num momento muito especial. Mas eu tenho que te dizer o seguinte: sim, né? Essa questão do não procurado, a gente não. Mas sempre é muito solícito quando a gente procura. Então, assim, ao menos tu dá atenção quando me procura, né? Quando te procuram. Cara, então, como a gente é pessoas do comercial, tu sabe que a relação, a questão de venda parte muito de relacionamento. E eu sou muito organizado, sou cara das planilhas, eu tenho planilha para fazer contato regular com o corretor. Pô, esse eu tenho que conversar a cada 15 dias, esse a cada Mas mês precisa e de uma tal. automação com inteligência artificial para isso, né, cara? Pois é, pois é. Porque a essa altura do campeonato, tu numa construtora desse tamanho, fazendo planilha para manter o relacionamento com o corretor, eu vou lá tomar um café Eu contigo. gosto disso, uma suja oportunidade, né? Eu vou lá tomar um café contigo. Mas o que eu tenho disso, Regis, eu peco, entre aspas, do relacionamento interpessoal. E aí, não justificando, mas eu posso falar, não é vergonha nenhuma, sabe que eu tô no meu terceiro casamento, eu tive duas, não tô botando a culpa em ninguém. Mais de 50% da falha nos meus outros casamentos, a culpa foi minha pela minha falta de maturidade e por outras situações.
E a minha segunda mulher tu conheceu bem pra caramba, né? E não guardo mágoa nenhum, muito pelo contrário, acho que faz parte. Mas assim, eu vivo, apesar de estar casado há 15, 16 anos, eu ainda, não é que não acredito, mas eu ainda tenho muito orgulho do que se construiu. Não só eu, mas principalmente por causa da Elia, eu sabe que na tua casa é assim também, a Sim. mulher é o pilar da coisa. Mas assim, a minha família, depois de todo esse tempo, ainda me basta muito, cara. Aham. Mas muito de me realizar pessoalmente, assim, em todos os sentidos. Cara, eu ainda chego 5:30 da tarde, eu sinto ansiedade de ir para casa ver como é que foi o dia dos meus filhos, ver o que eles fizeram, ver uma coisa que aprenderam, uma coisa que eles contam. Isso me alimenta de uma forma e me preenche tanto que eu acabo até com o perdão da palavra sendo um pouco egoísta e tô ignorando os outros relacionamentos fora da minha casa. Uhum. Cara, e eu não consigo ver isso. Eu não consigo abrir meu coração para ti como um defeito ou como uma falha. Se eu tenho pessoas que eu me relaciono muito pouco e devia me relacionar muito mais, que é o teu caso, eu entendo a maturidade do nosso negócio e espero que tu me perdoe, cara. Tu tá entendendo? Sim. E talvez eu nunca tenha falado nesse sentido assim. Mas assim, e não tenho medo nenhum de falar estraga e tal, porque é também muito sólido. A gente sabe que é uma corda, um cordão construído de três pontas, né, cara? Mas Deus me deu uma família tão boa. Mas eu acho, eu penso dessa forma, como eu falei. É diferente. Sim, existe esse lapso, existe essa no relacionamento, né? Mas, cara, a gente quando se fala é de boa. Porque assim, tem a questão da característica, que eu acho que é o que tu comentou, e eu acho que tu tem essa característica do tipo, eu vou focar na minha família e tá tudo bem, e tu não tá fazendo errado, Aham. entendeu? Mas também quando a gente, Mauro, vamos, traz as crianças aqui, vamos, não vamos, Aham. né? Então não tem o descaso, é isso que eu queria dizer. É diferente, entendeu? Talvez falta um pouquinho de iniciativa, É, de proatividade. pode ser, né? Afinal de contas, a gente às vezes poderia ter, até para as crianças também estarem mais juntas, afinal de contas também... Tem uma idade parecida, né? Tem idade parecida e tal. Mas, cara, eu acho que é uma característica legal, porque assim, aí eu concordo contigo num ponto de que a família, velho, não tem. A gente vive situações como empreendedor, que tu, apesar de hoje estar funcionário da MyBL, tu é empreendedor lá dentro. Tu sabe que... Eu sou comissionado, né? E outra, tu não vai trabalhar, tu não bate cartão, tu não vai... Senão, não vira. No cargo que tu tá, na função que tu tá. Não vira. É um relacionamento PJ, PF, mas o PF vem revestido de um PJ, né? Perfeito. Que senão não assume uma função dessas. E aí, cara, quando dá um BO... Uma aguinha Taylor pra mim também, por favor. Quando tem uma situação, e é que nem tu disse, tu volta pra casa, velho, ali é o teu porto seguro, Cara, tem ali tudo é... que eu preciso ali, né, Exatamente. Então, assim, e hoje tá tão virado o negócio, né, cara, que sei lá, é até difícil falar. Eu não tenho problema nenhum em falar. Eu falo e falo mesmo, do que eu acho, do que eu concordo, do que eu discordo. Mas hoje é até difícil de tu falar, né? Porque tu já nem sabe mais como que tá. Ontem tava de um jeito, hoje tá de outro, eu já não sei. No meu tempo era GLS, né? Eram os gays, lésbicas e simpatizantes. Deu. E tu podia ser simpatizante numa Tá boa, tá tudo tudo certo, bem. tu era Cada um tem sua amigo, eu opinião, tinha amigo gay, são meus amigos até hoje e Tá nunca tudo tive bem, nenhum problema. Tá tudo bem. Hoje não, hoje eu não consigo nem falar a quantidade de siglas que os caras querem colocar, né? Porque é um absurdo. E aí tu olha pra tua família e tu fala, cara, como que eu vou deixar, qual o legado que eu vou deixar pra essa galera, né? E uma coisa eu sei, que eu sempre digo pra esse aqui, né, que tá aqui gravando, lá o Magrão, bota a tua carinha aí. Aí, galera, ó, esse aí é o meu filho mais velho, 20 anos. Vintão já? Vintão, mano, vai fazer 21. Acho que já tem 28. Aí, que doideira. E eu tenho... Vê se ficou alinhadinho aí, Magrão, a câmera que tu trouxe de volta aí, porque... Eu fiquei sabendo que tu tá no período de experiência, Magrão. Capricha. E tem a Duda com 10 anos, que te contar uma dela. Ontem,
a dona da cantina mandou uma mensagem pra Letícia, que ela tá estudando aqui no Coque. Aham. Tem 2 cantinas ali. Uma vende um tipo de lanche, outro, enfim. E aí ela chegou e falou, olha, tia, eu gosto muito do teu lanche. Inclusive, o teu é mais gostoso do que o da outra lá. Aham. Mas o dela é mais barato. Então, eu vou comprar lá. A mulher falou o seguinte, ela mandou um áudio e falou, ó, porque daí a gente bota crédito, né? Sim. Tu manda um valor, ela tem um sisteminha lá e ela vai consumindo. E ela falou assim, olha, a Duda veio aqui, me fez essa proposta absurda, eu não acreditei quando ela negociou. pechinchou. É lógico. Barganhou. Não, barganhou, negociou, falou, olha, Que eu orgulho, gosto, hein? só Que que não, orgulhoso era eu, né? E ela disse assim, então faz o seguinte, ó, a cada R$100 que tu mandar, eu vou dar um cashback pra ela de 20. Pô, cara, 20%. Tá louco? Hoje em dia... Ela ganhou. E ela chegou em casa contando, não, pai, eu fui lá mesmo e negociei, não sei o quê. Então, assim, eu já olho e vejo, pô... Ela só não notou um detalhe, né? Ela fez todo o negócio, quem ficou com o ganho foi tu, né? É lógico. Mas ela sabe que ela vai ter 20 a mais, né? Aham. Então, assim, tu vê que é aquele negócio que a gente fala, né? Cara, mas os meus filhos podem, de repente, não ter o luxo que, às vezes, eles veem outra pessoa tendo, mas eles nunca vê o pai vagabundo, Perfeito. né? Então, voltando na questão do olhar para dentro, que teu tio te falou de olhar para dentro, da porta para dentro, eu acho que é isso, cara. Não tem, porque quando dá o estouro é da porta para dentro que tu vai resolver. É isso aí. É isso aí. Entendeu? Então, claro, tu pode melhorar, tu tem capacidade. A gente trabalha pra isso. Mas, em outro ponto, tu não é um cara de não ter relacionamento. E eu acho que isso fica também como um alerta pros pais, né? Porque a gente que é pai, que trabalha pra caramba e tal, a gente vai viajar agora no mês que vem. Provavelmente esse episódio está sendo vinculado no momento que eu vou estar viajando, Aham. né? Então a galera que está vendo aqui, não é ao vivo isso aqui, né? Não tem... Já vou a galera aproveitar, então, já para que sabe- tu lembre de trazer um... Isso, um mimo, presentinho, presentinho. E a gente vai fazer uma viagem que eu sou viagem de sonhos da maioria das pessoas, né? Com certeza. E, cara, e aí eu tô dando uma acelerada agora, um pouquinho mais, porque o cara já acelera normal, né? Aham. E aí, sábado à noite, eu tava resolvendo umas coisas lá e tal. Eu tava na sala, as crianças estavam assistindo TV, a Letícia e tal, a gente tava comendo uma pipoca, mas eu tava ali, né? Trabalhando. E aí a Duda falou assim, pai, tu tá trabalhando um pouco mais do que o normal, né? Eu falei, filho, é porque a gente vai viajar, né? Cara, Falei, isso é sensacional. Né? filha, é porque a gente vai viajar, então eu tenho que deixar tudo organizado. Que bom que tu viu isso. Aham. Então ela tem essa noção, entendeu? Então, cara, eu me sinto realizado quando eu vejo um filho meu falando isso, Lá, né? em casos meus, assim, eu sempre falo que a ideia, e depois vou te contar um caso que eu tentei destransformar, porque são 2 guris de apartamento, né? Vou te contar o que resultou isso. Resultou em quase 4 visitas ao PA. Eita! Eu sempre falo pra eles que eu gosto do sistema americano. Ah, pai, como é que é o sistema americano? Com 18 anos, vocês entram com a bunda e eu com o pé. Deu, tchau. E vocês vão se virar. Beleza. E aí os dois, eu tenho um pequenininho para ter uma perna oca. O cara come mais que eu. Daí um dia estavam lá e comendo, destroçando na mesa. E eu falei, eu imagino isso aqui com 20, os meu. Daí eu falei Agora assim... ele tá mais controlado, mas graças a Deus, porque, nossa, eu era sócio do Comprão e do Coque. Eu tinha Não, até e um ele cartão tá fidelidade mais lá. esbelto, tá? Tu viu? Tá Pegando magrinho, força, Ele tá só no whey protein agora. É esse. E aí eu falei pra eles assim, ó, não vai mais ser com 18. Eu vou baixar pra 16, vocês saírem da minha casa, vocês estão dando muita despesa, estão comendo muito, né? Não, pai, não sei o que, ficou por isso, beleza. Um dia eu tô lá no banheiro, lá, e os dois comendo na mesa e conversando. Daí o Henrique, que é o mais velho, falou pro Eric, o mais novo, disse assim, Eric, come menos, senão o pai vai mandar nós embora com 14. Ó, ele pegou a lógica do Pegou a negócio. lógica, tô dando muita despesa. É isso, cara. É aí. isso, não adianta. isso aí. Eu não posso falar que os meus com 18 eu vou mandar embora, porque, né? Já passou. Já passou. E ele foi e voltou, né? Ele foi e voltou, Foi e voltou, então eu vou deixar quieto essa parte aí, mas Aham. é que os nossos T, né, Magrão? Tem uns T aí que nos deixa em casa mais um tempo, né? Mas tá tudo certo. Taylor, TDAH e Todd. Mas são desafios, né, cara? E esse legado que eu acho que faz diferença hoje. Porque
Eu lembro hoje coisas do meu pai. Meu pai morreu cedo. Meu pai morreu com 56 anos, É, eu imagina. morri com 53. Eu vou fazer 50 esse ano já, então... Aham. Aí, ele nunca foi um cara de relacionamento, de carinho, de nada. Mas ele trabalhava muito. Então, até é bom fazer um parênteses. Meu pai também, não fui criado pela minha mãe, meu pai era motorista de caminhão. Ninguém tá falando mal, são as circunstâncias É que se lógico, apresentaram. óbvio. Eu tenho certeza que tem um carinho absurdo pelo teu pai e um Total. respeito como eu tenho pelo meu, né? Só que é diferente, né? Porque assim, ó... Hoje, o que eu vejo? Hoje eu consigo, dentro da minha limitação, equilibrar a parte do carinho e a parte do trabalho. Porque mais do que falar, eles vão ver o que a gente faz. Perfeito. O Né? exemplo Ele arrasta, não adianta, né? é isso aí. E aí, eu lembro muito, cara, do meu pai, eu não via ele fazer coisa errada, no sentido de eu não via alguém batendo lá na porta da minha casa porque ele roubou alguém, ou porque ele passou a perna em alguém, ou porque... Não, então assim, isso são coisas que hoje, infelizmente, se tornaram um diferencial. Que não deveria, né? Sim, sim. Né? Não deveria. É. Mas aí, às vezes hoje mesmo eu tava falando pra Duda. Ela chegou e falou, pai, troquei, que eu tava com as figurinhas da Copa, né? Aham. Troquei as figurinhas, troquei 3 figurinhas por 4. Alguma coisa assim. Ah, pai, eu passei a perna no meu amigo. Falei, não, filho, tu não passou a perna nele. Porque ele tinha as 4 repetidas. Uhum. Então, para ele, às vezes, uma que tu tinha ali era mais valiosa do que as outras. Perfeito. Então, eu não quero que tu fique falando esse negócio que tu passou a perna. Foi uma negociação que foi bom para ambos. Porque vocês... Ah, é, né, pai? Ah, porque daqui a pouco tu vai dar 5 figurinhas que tu tem por uma. Por uma e vai achar que foi um bom negócio. E vai ser um bom negócio, porque vai completar o time e tal. Ela, é mesmo. Então, acho que esses detalhes, né, cara, que a gente vai... são ajustes, né? É justo, é isso aí. É o parafusinho ali que tu vai apertando, né? E assim a questão do pai, meu pai foi motorista de caminhão, fui criado pela minha mãe. É porque o Mauro morava em São Marcos, né, gente? São Marcos é a cidade conhecida como maior quantidade, né? Per capita não é, acho que não é mais, porque mudou, mas antigamente era. Foi a cidade considerada, inclusive, a cidade Scania do mundo, reconhecida pela Scania da Suécia. E meu pai era caminhoneiro. Então, assim, ó, eu não tenho queixa nenhuma, muito pelo contrário, tenho lindas recordações. E meu pai, depois, a Júlia nasceu em 98, ele faleceu em 2001, ela tinha 3 anos. Esses 3 anos eu me aproximei muito dele. E foi bom demais porque eu tenho uma visão do meu pai diferente hoje. E meu pai tinha umas preciosidades, e tem umas frases que eu uso até hoje, né? A primeira era assim, ó. Nunca vi ninguém morrer afogado com o suor da testa. Boa. Porque pode trabalhar à vontade. Fica tranquilo. Isso. E a outra que eu falo muito para os jovens, e é bom, viu, Taylor? Nada de bom acontece na rua depois das 10 da noite. É verdade. Como assim? Pô, uma briga de bar levou uma facada, 11h15. Tombou o carro, 2h30 da manhã. Foi assaltado, 4h15. Então, depois das 10 da noite, o local de homicídio é em casa. É verdade. Dormindo, tá? É verdade. Por isso que eu te falei, não vamos atrasar que eu durmo cedo hoje. Né? Então, assim, mas eu lembrando disso, quando a Júlia nasceu, não porque a Júlia foi um momento diferente da minha vida, mas quando o Eric nasceu, que eu morava em Gramado, trabalhava para a Sierra, 2015 foi um momento diferente e aí veio muita coisa, porque 2014, 15, em 2014 eu peguei 106 voos, tá? Eu passei o ano viajando, trabalhava para a Sierra, tanto que a gente ficava só no Ibis, que era um convênio, os Ibis eram todos iguais por dentro, às vezes eu acordava e eu não sabia onde tava? Que cidade eu tava. E aí logo que nasceu o Henrique, na primeira semana eu perdi a vontade de viajar. Absurdamente. Depois eu fui entender que era por quê. Porque eu não queria repetir, não falando mal de novo, o jeito que eu fui criado sem o pai. Sim, eu queria estar óbvio. próximo. Óbvio. Então a gente aproveita, agradece o que os pais fizeram. Eu nunca vi meu pai encostado em bar, eu nunca vi nada disso. Eu vi ele fazendo coisas erradas, Regis, mas com ele mesmo, estragando a saúde. Mas sim. sempre para trabalhar. Que era uma geração diferente, não se cuidavam. Então meu pai teve câncer de garganta com 37 e morreu aos 53. Obeso, hipertenso e tal e tal. Então, assim, e tu deve ter visto a mesma coisa, teu pai. Deve ter feito coisa errada com ele mesmo, não pros outros, né? Não tem. E é uma geração diferente. Eu acho que... E aí a minha preocupação, cara, hoje, ainda nesse tema, é o que vai ser da próxima geração, né? A geração que os nossos filhos vão, teoricamente, liderar.
Entendeu? Cara, sabe que eu tenho as coisas meio na cabeça, e eu falo pros meus às vezes, não precisam ser muito bom, porque a concorrência a princípio vai ser fraca, Fraquíssima. fraca, tá? Fraquíssima. Não, isso eu concordo Assim, total. nós não podemos chegar num momento onde é glamuroso ser ignorante, onde é legal não saber fazer as 4 operações básicas, tu entendeu? Então, assim, uma coisa que eu falo que eu acho muito importante para os meus filhos, e eu trago isso do mercado financeiro e das pessoas que eu atendo agora, que normalmente são pessoas de alto padrão, Uhum. é que é nesse momento da vida deles, viu, Taylor, que tu vai escolher se tu vai ser, eu vou falar homens, tá? Porque eu tenho 2 meninos, homens do E ou do OU. Ah, como assim, pai? Se tu for o homem do OU, tu vai escolher entre ter um carro ou uma moto, entre fazer uma viagem ou ter um apartamento, entre ter uma casa ou ter um apartamento. Entendeu? Se tu for o homem do E, tu vai poder, eu tenho a casa e o apartamento. Eu vou poder ir para a praia e fazer uma viagem para o exterior. Então, eu sempre falo para eles que eu quero que eles sejam homens do E, porque por muito momento eu tive que ser, às vezes continuo sendo o do OU, que tem que fazer escolhas, Uhum. tá? Então, eu acho, e é uma coisa que eu falo muito para eles, eu disse, ó, nesse caminho, tu vai ser o homem do OU, e eu sei que não é o que tu quer ser o homem do E. Boa. Tá entendendo? E eu brincava muito, porque, e eu falo, inclusive, agora tu tá do outro lado da força, falam pra mim. Porque teoricamente, quando eu trabalhava no mercado financeiro, eu tinha que trazer o dinheiro da galera que investia em imóveis pro mercado financeiro. E por incrível que pareça, nunca foi assim, porque graças a Deus sempre tive clientes do E. Ele podia ter o investimento financeiro e o investimento imobiliário. Ele não precisava escolher. Uhum. E eu falo muito para meus filhos. E teve um dia, eles são muito Porsche, né? O menino Porsche, é Porsche aqui, Porsche ali. E um dia eles aprontaram, eu não lembro o que lá, que eu incomodo muito com relação a... Pô, eles têm um banheiro deles, cara. Eles dormem numa suíte. Nossa, tá louco, dividir o banheiro com todo mundo. Ah. Eles têm um banheiro só deles. Daí o mínimo que eu exijo... Lá na em casa é organização- 3 suítes, cada um tem o seu banheiro. E eu dou umas incertas, vou lá ver. Eu sou chato pra Pá, caramba hoje com eu isso. fui usar o teu banheiro, Magrão. Tava ruim. Tava ruim, viu? É isso aí, então... Lógico que precisa, né? Porque nós estamos falando num momento de família aqui agora. E aí, Magrão, só pra te entender... Não, e o Ramon não vai editar isso aqui, não. Que são fatos que eu falo também pra autogerenciar, né, cara? Autogerenciar, que é importante pra caramba. E aí eu falei, um dia o banheiro deles não tava legal, eu cheguei lá e dei aquele esporro neles, falei assim, vocês gostam de Porsche, né? Desse jeito vocês vão ter contato com uns 10 por dia, 10 Porsche por dia. Como assim? Vão virar lavador de carro? Não desmerecendo, tá? Não, em vez de ser mas- proprietário. Eu quero dizer que as escolhas, só que não teve quem, e não reclamando, não teve quem nos falou isso, né, É Regis? verdade. Nós fizemos juntos, inclusive, muita coisa errada que não precisava. Nós Se o pessoal nós... quiser o podcast 2 nosso, a gente fala daí das coisas, mas daí tem que botar aí nos comentários aí. É. Meu Deus. Aí vai umas 4 horas, eu acho. Aí vai. Ah, não, aí tu vai fazer um churrasco, porque daí vai levar umas 4 horas, porque o Marlon não sabe fazer churrasco, né, gente? Olha, tu pode se surpreender. Duvido! Tu vai me convidar? Cara, eu acho que tá comível o meu Não, tu churrasco. viu o silêncio? É que eu não gosto de tipo de pressão, eu não gosto. Mas o que eu quero dizer com isso? Não me pressiona. O que eu quero dizer com isso com relação ao que a gente tá deixando, cara? A concorrência vai ser ruim. Não vai precisar muito para se sobressair. Mas principalmente, cara, é entender ter domínio sobre as coisas. E quando a gente fala isso, do E, do O, do banheiro, que são coisas simples, mas é desde pequeno a responsabilidade com os compromissos. Porque os compromissos, o que acontece com o tempo? Só vão aumentando. Hoje eu tô pedindo um banheiro limpo e uma cama arrumada. E a coisa não vai diminuir isso, vai só piorar. Vai só piorar. E tá muito legal. Ah, fulano faz, Beltrano faz, o meu exemplo é não sei o quê, e tá tudo errado. E aí vai chegar um momento que tu não construiu nada, tu foi ruim, e tu vai pra vala comum. E tu fica medíocre nos dois sentidos, de ser medíocre e de ser mediano, né? É, exatamente. E aí tu Mas se o Magrão frustra. sabe que quando ele arruma o quarto, quando ele é caprichoso quando ele quer, né? E se sente melhor ou pior, Magrão, quando tu faz tudo? Bem melhor. Pois é, então. É isso, não adianta. E aquilo que eu sempre falo, a diferença do adulto para as crianças é que a criança faz o que quer e o adulto faz o que é preciso. Exatamente.
Essa é a única diferença. Maurão, vamos fazer um bate-bola aqui. Vamos lá? Eu já sei todas as respostas aqui, mas eu vou te perguntar. Café ou chimarrão? Café. Café, sabia. O livro de cabeceira. Cara, A Vida na Sarjeta. Isso é um Theodore livro? Dumprey. Cara, é um livro que eu só não te emprestei ele ainda e eu penso tu lendo que eu tenho medo que tu não me devolva. Mas eu vou te falar uma coisa, livro não se empresta, sabia? Tu me deu um livro outro dia. E eu devia... Só que assim, sabe aquele livro foi achado assim, ó. Eu te dei um livro, né? Aham. Pois é, então... Não, só tô dando a dica, né? A Vida na Livro Sarjeta. Não se empresta, livro se dá, Tá. né? Eu vou te dar, eu vou comprar, porque eu comprei no sebo e vou achar outro e vou te dar, porque eu preciso desse livro em casa. É um livro que eu leio uma vez por ano, assim. Eu vou anotar aqui. A Vida na Sarjeta. Agora tá escrevendo a minha caneta aqui, deixa eu ver. Ela tá. A Vida... A Vida na Sarjeta. A Vida... Theodore Dumprey, acho que eu não sei se se inscreve. Sarjeta. Mas tu procurar, tu vai achar o autor. É, sim, sim. Aham. Magrão, pesquisa pra nós aí na Amazon. Aham. Bem, Pesquisa bem pra difícil de nós. achar, tu vai Na achar só o Amazon aí. digital. Então vamos achar. Tá, beleza. Uma música que não sai da tua playlist. Cara, Cancela o Funeral. Leandro Borges. Cancela. Ah, eu já ouvi. Cara, eu sou o ouvinte número 1 do Leandro Borges na Amazon e no YouTube Music, cara. O cara é assim, ó, ninguém conhece Leandro Borges. É cristão, né? Tá louco, o cara é usado muito, muito, muito absurdamente por Deus. Eu tô lembrando umas coisas aqui, mas vamos lá. A vida muda, o cara muda, né? Que bom, né? Mauro, construção tradicional ou modular? Tradicional, Tradicional. tradicional. Nós não estamos preparados Fala para isso um pouco ainda. mais sobre isso. Não é porque o que se trouxe de steel frame e outras coisas para cá talvez tenha sido trazido por players que não estão tão consolidados assim, mas eu vejo que assim, é difícil tu concorrer com o que os americanos fazem, e a gente sabe que lá é modular, é steel frame e tal, mas eu vejo que ainda não estamos preparados para isso. Ainda não estamos preparados. E assim, ó, quem norteia qualquer mercado é o consumidor. Tá? Talvez a geração que a gente tem falado, nossos filhos tenham uma visão diferente, mas para essa geração que tem poder de compra hoje e está fazendo os negócios, é a construção tradicional, é tijolo. Principalmente porque assim, ó, desde os primórdios o homem da caverna queria ter a caverna dele. E tu mora de aluguel e eu moro de aluguel, a gente tem uma visão um pouquinho diferente, talvez. Eu não vou sofrer se eu morrer pagando aluguel, porque... E eu sei que nem tu sofre também, apesar dos objetivos. Mas a gente entende que essa geração que está aí, a geração consumidora, a geração que faz movimento, que tem grana, que é uma geração 40, 50 a mais, ela é muito ainda do tradicional e não está aberta e não está preparada para isso. Eu acho que é uma questão de troca de geração, pode ter uma evolução, mas hoje é tijolo, é tradicional. Viagem dos sonhos com a família, Maurão. Terra Prometida, Israel, cara. Eu quero botar o pé onde o cara botou. Eu quero botar o pé lá. Sabe que eu já fui, né? Eu sei. Eu não Vale sei a nem pena. o que eu vou sentir, mas eu quero botar o pé lá. Vale a pena. E vou dizer mais. Eu tive o privilégio de ir com algumas pessoas que já tinham ido. E quando eu fui... Imagina, foi minha primeira viagem para o exterior. Minha primeira viagem longa, tipo 12 horas dentro de um avião. Passamos pela Itália. Aí a gente só passou na ida. Na volta a gente ficou 3 dias, conheci Roma e tal. Então, assim, eu fui muito com a visão turística, né? E que o pessoal que já foi 2 vezes, o pessoal fala, cara, isso é normal, não te cobra. Porque a gente que é cristão, às vezes tu quer ir e tal. E a vibe espiritual e tal. Mas é difícil, porque tu olha uma questão cultural também, tu já fala, cara, que loucura aquilo ali e tal. Mas teve pra mim, assim, um momento que foi, eu acho que foi o melhor momento espiritual, assim, que eu vivi lá, que foi no Getsemane. Que daí ali, velho, onde o homem suou sangue, Aham. aí ali tu te quebra, entendeu? Tu começa a olhar e falar, cara, e o Getsemane, mano, é o tamanho dessa sala, assim.
é um jardinzinho que eles mantêm, assim, tipo, é cercado e tal. É ali, não é mais ou menos ali, né? É tão pequeno que é ali. É ali. Tem gente que diz que não é e tal, sei lá, mas pra mim tá É a tudo nossa bem. crença, né? Respeita Tudo todos. certo. Não respeito todas, respeito algumas. Mas, só pra deixar claro. Passou de Jesus e macumba. Tipo isso. E aí, ah, eu depois, né, os outros momentos. Teve um momento também ali aonde aconteceu Atos 2, ali, né, nos Atos dos Apóstolos, onde eles receberam a visita do Espírito Santo e tal. Ali também rolou um mistério legal. Assim, a gente fez um louvor e foi muito bom. Mas eu te falo, cara, hoje a viagem, a gente que tem aí, né, num dos nossos produtos, a gente tem quase 100 agências de turismo como clientes. Hoje não viaja quem não quer, tá? Porque para ter um exemplo, a gente vai para Portugal, né? Agora em junho. Eu, a Letícia e a Duda. O Taylor não vai nessa, na próxima ele vai. Nós gastamos nem 7 mil reais de passagens. Cara, é mais barato do que pro Nordeste. Entendeu? Os três, né? É mais Não é barato, por pessoa, é os três. E aí, cara, eu fico pensando assim, pô, alguém pode dizer, pô, mas 7 mil reais. Cara, mas nós vamos pra Europa, velho. Entendeu? Tudo bem que nós vamos por Luanda, né? Que é a África. Mas, pra mim, não muda nada, porque só vou fazer conexão. Sim. Entendeu? E então, assim, bem planejado, e aqui fica uma dica. Na época, nós compramos essas passagens na Black Friday. Claro que a gente tem, não digo acesso, mas a gente tá no. É que nem tu, o Mauro, eu pouco dizer, pô, cara, comprei um apartamento ali. Sim, aparece surgiu... as coisas pra mim que talvez não apareçam no pessoal. Exatamente. Então, também apareceu para nós. Mas fica a dica aí, galera, também, para vocês poderem ficar atentos, que hoje tem muita condição, cara. Hoje, tipo assim, tu consegue viajar pagando no boleto em 18 vezes. Entendeu? Então, diferente, né? é diferente. Antigamente, primeiro tinha que ter um cartão de crédito muito bom. Muito bom. Né? E dinheiro para pagar, né? Que é o principal. Mas é muito legal. Maurão, eu nem sei quanto tempo a gente está aqui. Ficaríamos mais 1, 2 horas aí tranquilo. A gente já é mais do old school de dormir cedo, né? Já viramos nossas noites já. Agora é hora de dormir cedo também. Eu também, 9 horas... Chegar em casa antes das 10, né? Daqui um pouquinho o meu relógio vai despertar, porque 21 horas é a hora de dormir. Eu tento lá em casa fazer a mesma coisa, até que a gente consegue, né, Magrão? A galera dorme cedo, né? Ele nem sabe que tá vindo. Essas horas Só concorda. Essas horas o TDAH pega forte ali. Eu quero que tu deixe, olhando aqui para esta câmera, que o Magrão vai colocar ali na câmera 3, Magrão, que tu deixa uma mensagem pra galera aí, do que tu quiser. Eu acho que é importante para quem, independente da situação que encontra, independente do que faz, e é uma falha que eu tive muitas vezes, até profissionalmente, é parar de achar a grama do vizinho tão verde assim. Por que eu falo isso? Eu tive muitos começos, e eu sei que nem existe a palavra, mas se tu for analisar, eu tive bastante iniciativa, que são começos, e pouca terminativa. Tá? E essa é uma falha que eu vejo profissional. E até em algum momento eu levei para pessoal isso. Tá? O que eu acho bastante importante hoje? Falando profissionalmente mesmo, Regis, se tu tá bem colocado, tu tá numa empresa ou num negócio teu, independente do que tu faça, que tu acha que faz sentido, insista um pouquinho mais. Um pouquinho mais um dia eu vou tentar. Não é hoje que eu vou desistir, vai ser amanhã. Porque tem até aquela figurinha que o cara tá com uma picareta e tá muito próximo do diamante e desiste. Cara, parece uma coisa boba aquilo, sabe? Mas eu fui muito disso. Eu perdi grandes oportunidades. Eu sempre achei que eu merecia ser melhor tratado, que eu merecia estar num outro patamar, que eu merecia isso. E olhava e vou lá começar para mostrar que eu posso e tal. Então, assim, independente de tu trabalhar de CLT, de trabalhar como autônomo, de ter o seu próprio negócio, não é amanhã o dia de desistir. Tenta amanhã de novo, deixa para desistir depois da manhã e vai. Porque assim, a gente vê que os vencedores não é quem mais faz, é quem menos desiste.
E outra coisa que é importante, uma vez eu fui numa entrevista do Antônio Hermílio de Moraes, que é falecido já, para quem não conhece, é presidente do Grupo Votorantim, foi um dos grandes milionários do Brasil. E até vou ser polêmico agora. Ele falou o seguinte, o pessoal perguntou para ele, seu Hermílio, qual é o segredo do sucesso? Ele falou o seguinte, o segredo do sucesso eu não sei, mas do fracasso é querer agradar todo mundo. Boa. Nós estamos vivendo num momento de muita gente morna, que a própria palavra também, se quer levar para esse lado, fala que não seja quente ou seja frio, não seja morno que eu vomite. Então, assim, eu não estou falando de ignorância, não estou falando de soberba, não estou falando de nada. Eu estou falando para a gente deixar de ser sabonete. Sejamos homens e mulheres posicionados naquilo que a gente acredita. Que o mundo está com muito bunda mole, tá? De gente bunda mole, a gente não sai do lugar. Nós estamos precisando de gente que domine e gente que reine, que realmente faça as coisas acontecer. Então, para você que está num momento difícil, para você que está criando uma outra geração, para você que hoje não sei o que fazer, amanhã vai ser, amanhã eu não vou mais e tal, vai sim, levanta, põe tua melhor roupa, toma teu banho e tenta mais amanhã. Pode ser que amanhã mude, tá? Acho que é isso. Cara, eu concordo gênero, número e grau que tu falou. Inclusive, vou somar com a tua mensagem aqui, que por algum tempo eu fui distribuidor autônomo aí da Rinode, e o Sandro Rodrigues tinha uma frase, cara, que para mim hoje faz muito sentido. Fazer o que tem que ser feito pelo tempo necessário. Então, assim, hoje eu tô colhendo frutos disso que tu falou, de não ter desistido. Porque a galera que conhece a gente agora fala, nossa, pô, o Regis e a Letícia, estão assim, tão assado, não sei o quê, vão viajar e tal. E eu não tenho problema de falar que eu vou viajar, porque eu vou viajar com o meu esforço, com o meu trabalho. É isso aí. E, cara, tu sabe que a gente se olha assim, eu e a Lê, a gente fala, a gente não desistiu. Então, são 4 anos da empresa que a gente faz exatamente a mesma coisa. Então, às vezes, eu recebo uma indicação de um cliente, ou esses tempos um cliente me chamou, cara, tu ainda trabalha com automação de WhatsApp? Eu falei, sim. Só que hoje tem um benefício maior que é a inteligência artificial. Pô, cara, lembrei de ti, porque lá atrás a gente falou e tal. E como é legal tu ser uma referência em um mercado, né? É isso aí, ser a referência. E aí, cara, tem uma coisa que tu falou, né, da grama, não olhar a grama do vizinho, né? Eu te falei que tô no BNI agora, inclusive vou te convidar para participar de uma reunião nossa. Lá no BNI tem um ditado que o pessoal fala bastante também, que a grama é verde onde tu rega. E, cara, faz total sentido, né? E aí, a gente vai ouvindo, né? Eu sei que muita galera que tá nos assistindo, essa galera mais nova, ouve, você fala, jargão pra cá, jargão pra lá. Só que chega um momento que isso faz tanto sentido na tua vida, que tu fala, cara, não vou... Ó, eu falei do meu relógio, já me avisou que tá na hora de dormir. Eu não vou mais me preocupar com o concorrente. Eu não... mas a construtora A, B ou C, cara, que cresçam, porque vai crescer o mercado, que vai, né? É isso aí. Mas eu preciso regar a minha. Porque o que acontece é isso. O cara, a grama do vizinho é mais verde que a minha. Lógico, tu olha pra dele, tu não rega a tua. E outra, assim, tu não precisa ser melhor que ele. Tu tem que ser melhor que o Regis de ontem. Acabou. Exatamente. É jargão também, mas, cara, é muito... É muito fato, né? Porque a gente tem, e principalmente homens, tá? A gente tem a comparação é o pior dos sentimentos. Sempre que tu for se comparar, e a gente vive, para nós, que a gente é muito atacado na questão financeira, a gente vive num lugar, porque uma coisa é tu estar tranquilo financeiramente sem nada, lá no interior de São Marcos, onde tu vê trator. Outra coisa é tu descer do teu prédio, Porsche, Ferrari, helicóptero passando, jatinho particular e tal. Então, obviamente, aqui, até pela pujança, pelo desenvolvimento e pelo dinheiro que circula, maior. Tu acaba... Então, assim, tu tem que ter uma mente forte e, mas o cara não sei o quê. Tu não sabe o palco do cara. Às vezes tá no 2º degrau, o cara tá no 50º. Então, assim, para com isso que tu não sofre. Tô melhor do que ontem, pô. Obrigado. Vamos que vamos. É isso aí. Galera, a gente vai encerrar aqui.
Vamos deixar gravando aí, porque de repente a gente bate mais um papo, nem corta, deixa assim, mas eu vou fazer oficialmente aqui o encerramento para o meu editor não brigar comigo depois. Não esquece de curtir, comenta aqui se algo fez sentido para ti, manda mensagem aí, a gente repassa para o Mauro, né? Te inscreve aqui no canal, porque essa série do Tete a Tete Podcast está trazendo empreendedores, empresários aqui da região, que estão aqui na região Costa Esmeralda, não que sejam naturais daqui, e tem muito empreendedor bom que veio de fora, que tá um exemplo do Mauro, conheço ele há bastante tempo. Muito obrigado pela tua audiência, tu ficou até esse momento aqui, tu ouviu tudo, tu tem certeza que alguma coisa mudou aí na tua vida e leva um pouco dessas mensagens que a gente falou aqui. Valeu, galera. Obrigado. Até o próximo. Fui.